Pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma live hoje aqui com Sérgio Onodera. Eu comecei de novo, mudei a rede. Boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde, a hora que estiver vendo. Hoje a gente vai tratar sobre vasos para bonsai, vasos de bonsai, com o ceramista Sérgio Onodera, tá bom? Meu nome é Thiago Leitão, a gente tem feito uma série de lives aqui no Instagram e depois colocando no canal do YouTube, que tem já umas 5 ou 6 lives lá. Hoje a gente faz com o Sérgio. A próxima live será com Fernando Faria. A gente vai tratar de adubação orgânica, EM, CTC, enfim. Boa noite, Bergson, meu irmão. E vários outros assuntos, tá? Eu troquei aqui a rede agora, Sérgio. Eu vou te convidar logo para a gente começar sem demora. Vamos lá. Sérgio Onodera sendo... Pessoal, amanhã, 17 horas, a live está disponível no canal do YouTube, tá bom? Para quem quiser ver. Sérgio, já te convidei, você é só aceitar. Olha aí! Aí, Thiago! Sérgio Beleza? Onodera, Tudo bom? boa noite, meu amigo. Tudo bom? Tudo bom? Deixa eu Tudo afastar um ótimo. pouco aqui Tudo bem, cara. Prazer aí estar com vocês aí, ó. Que Muito bom, obrigado muito pelo convite obrigado. aí. Nada, obrigado você por ter aceitado prontamente, assim que eu te convidei, você imediatamente topou, sem nem pensar. Muito obrigado, tá bom? Ah, mas é legal, né? Valeu. Vamos lá, vamos nessa. Sérgio, antes de a gente começar efetivamente aqui, eu Hum, queria mostrar aqui uns trechos de um vídeo seu, para que as sim. pessoas possam entender um pouco do que a gente vai tratar, né? Eu sempre busco na live, Sérgio, independente de quem esteja assistindo, seja um conteúdo acessível para quem está começando os iniciantes ou pessoas que já são experientes, que a gente consiga Sim. abarcar e abraçar todo mundo, tá? Então eu vou virar aqui a câmera, pessoal, Tá só bom, para vamos nessa. todo mundo entender. Tá bom. Você pode ficar à vontade para fazer qualquer tipo de comentário que julgar necessário, tá bom? Comentário. Olha aí, Tá bom, beleza. olha aí. Esse Então, torno, não é provavelmente é isso? do vaso oval que eu faço. É um torno, esse é o Exato, torno que eu exato. trabalho. Aí é o processo de fazer um vaso oval. Então eu começo praticamente todos os meus trabalhos, eu começo no torno. Nesse caso, ele não tem fundo. Observa que o fundo dele está na madeira, ó, é um anel. Então A primeiro eu gente vai ver faço, ó, eu cortei e tirei o anel. Aí ele é redondo, né? Nesse isso. processo, ainda quando depois de um tempinho eu vou dando uma ovalada nele. Aí ele fica oval, entendeu? Eu consigo fazer esse controle. Ou seja, antes de chegar nesse processo, a cerâmica, a porcelana, desculpa, a argila, ela passa por algum tipo de processo até chegar nesse ponto pronta, ou a pessoa compra pronta, vai na Sim, beira do rio, sim. pega o barro e... Eu posso te mostrar, eu separei aqui uns tipos de argila, eu queria fazer alguns comentários, né, a respeito. eu tinha te pedido isso, me desculpe, eu estou te interrompendo, porque isso está no cronograma, eu que te interrompi. Deixa eu mostrar Não, um mas pouco então beleza, do vídeo, tá bom. viu? Me Eu vou desculpe, aí a gente comentando. Mas, vai... só um pouco do que a gente vai mostrar hoje, né? Assim. isso. Aí ele é ovalado, né? Depois desse processo, eu faço uma placa, ela é aberta com aquele rolo de macarrão e faço o fundo, né? Aí esse fundo ele é todo riscado, eu faço os furos, ele é riscado e colado com a própria argila líquida, que é uma argila seca com vinagre, chama barbutina. Então eu passo de um lado e de outro, é bem artesanal, cara. Aí eu colo nesse processo aí, está sendo colado, né? E depois é feito os Aham. acabamentos, tem que fazer uma pressão, cortar, né? E aí começar a fazer realmente o acabamento final do vaso, né? Aí você pode ver que Quanto ali, ó, você tempo, não vê Sérgio, mais esse a emenda do processo todo, fundo com a lateral do aproximadamente? vaso. Puxa, a vida Quanto demora, tempo porque todo o eu primeiro processo, aproximadamente? faço. Então, todo o processo demora alguns dias, viu? Mais de 2 dias pelo menos, de 2 a 3 dias, porque de um processo para outro eu tenho que esperar, né? Você pode ver que os pezinhos eles são feitos uma escultura, um molde de gesso, aí eu tiro o pezinho, depois eu faço o mesmo processo, colando os pezinhos no fundo, né? Os pezinhos que são trabalhados, né? Cada pezinho desse meu é feito uma matriz, depois eu faço um moldezinho de gesso em vários tamanhos, vários. Só para fazer um pezinho desse, às vezes demora um dia inteiro, só para esculpir um pé, entendeu?
E aí Caramba. depois fazendo os acabamentos. É artesanal, é muito artesanal, Thiago. Não tem assim molde, nada, cara. Então, por isso que eu demoro. Minha produção ela é bem pequena, né? A minha média É, de não, vasos é 30 vasos no mês, por aí, pois entendeu? é. E é bom para entender, para as pessoas entenderem o valor. Você passa 2 dias para fazer Isso. um vaso, 3 dias, né? É, E o até mais. questionamento Então às depende vezes do do vaso, valor. é por aí. Isso. Aí depois é feito uma numeração, todo vaso tem um RG e o ano, né, de fabricação dele e o mês. Então cada Caramba. vaso tem um número, né? Aí ele secou, ele ficou secando uma semana pelo menos para entrar nessa primeira queima que vai até uns 900 graus. Uhum. É a É, a primeira gente vai queima. Aí, tratar ó, a biscoito, né? Isso. isso é o biscoito, entendeu? Até chegar no biscoito demora mais 2 semanas, entende? Aí ele fica assim, ele já fica numa argila de baixa temperatura, né? E aí o No caso esmalte, aí, depois os esmaltes preparados para aplicar com pincel, eu não dou banho mais nas peças, é tudo com pincel que eu faço hoje em dia, que eu acho mais artístico, né? entendi, E aí vou entendi. fazendo as camadas de esmalte, tem vários tipos de esmaltes diferentes que eu trabalho, muita coisa nacional, outras importadas, Uhum. e aí a sobreposição desses esmaltes que dá esses efeitos, né? Existem alguns que são reativos, outros não, né? Tem uma série de. Isso. Por exemplo, os que estão mais para cima são reativos, os de baixo eles são mais fixos, né? E aí eles vão se misturando. Você tem que fazer a Uhum. combinação certa para que ele não escorra para a prateleira, por exemplo, né? Aí nesse caso ele vai a 1225, aí já são mais 10 horas de queima, quase 8 horas e meia, 9 horas de queima, para Olha ele isso, ficar com esse jeitão aí. que Na coisa incrível. verdade, o processo todo, Tiago, o processo todo, do começo ao fim, às vezes vai um mês pelo menos, entendeu? Assim, quando você põe na produção, às vezes é mais rápido, mas é por isso que hoje a produção de um vaso hoje eu tô demorando 3 meses, às vezes até mais, porque tem uma fila, né, de trabalho, eu vou fazendo, né? Dedos, né? Quando a gente conversou, eu peguei e separei alguns tipos de argila para começar a Uhum. conversa, tipo, com que eu trabalho exatamente, né? As É, argilas que a gente usa para fazer o vaso são argilas de ótima qualidade, excelente qualidade. A gente tem fornecedores aqui no Brasil que fazem argilas que são beneficiadas, então não é simplesmente tirar a argila e trabalhar ela crua. Então é uma argila de alta temperatura, então ela é feita para aguentar uma alta temperatura para ela ficar dura, que a gente fala sinterizada, numa temperatura elevada, acima de 1200, até 1240, 1280. Conforme vamos, o vamos. ceramista, ele vai trabalhar numa temperatura, né? No meu caso, as argilas eu separei aqui. Olha só isso daqui. Dá para enxergar. Posso pedir para a gente dar uma olhada nelas depois, Sérgio? Você se Sim, incomoda? claro. Vamos Não. seguir aqui Vamos uma, aí. uma ordem um pouco, talvez, cronológica de sua vida aí com essa relação do bonsai. Eu queria saber de você, quem chegou primeiro aí? Você era um bonsaísta que começou a fazer cerâmica, ou um ceramista que É. começou a fazer bonsai, ou você não é nem bonsaísta? Quer dizer, é Não, por não. conta É, das artes é assim. correlatas, né? Na verdade, a história toda começou, assim, a minha formação é em artes plásticas, eu trabalhei muito tempo com ilustração publicitária, desenhos de hiperrealismo, trabalhei muito com isso. Eu ganhei um bonsai, isso mais ou menos em 1999, 2000. Ganhei um bonsai na época, um bonsai era uma cotoneaster, se não se não me engano. E eu guardava no banheiro o bonsai, eu não entendia nada sobre bonsai. Nossa, Eu deixava tipo no banheiro, perto de uma janela, mas aí ficava aquele negócio de umidade, vapor. Só sei que o bonsai durou tipo um mês, morreu. E eu fiquei entendi. chateado, né? Eu falei, puxa vida. Aí eu comecei a estudar. Na época não tinha internet, assim. Eu tinha que buscar cursos. Eu lembro que eu fiz um curso com o Márcio da Bonsai Kai. Foi o primeiro curso que eu fiz sobre bonsai, bem básico. E Uhum. aí eu comecei a entender, comecei a buscar livros, né? Literatura, era tudo estrangeiro, tudo gringo, ou era europeu, americano ou japonês. O meu pai é japonês. Então, É, assim, muita coisa que eu pegava, por exemplo, do Japão, meu pai traduzia para mim, entendeu? Eu não falo é, japonês, não leio, mas a minha assinatura no vaso hoje é a assinatura do meu pai. que Então, bacana. assim, ele é vivo ainda, está com 88 anos, o velhinho tá firme lá. E aí, quando eu ganhei o bonsai e comecei a estudar a respeito, eu comecei a perceber que não tinha muitos vasos. Na época tinha, quem produzia era o Izumi, que já produzia há algum tempo. Eu conheci o Sami e o Jorge Ribas estava começando também naquela época, Mizuno não, começo o dos anos pai? 2000. O Mizuno Pai. Mizuno Ah, não, pai. o Izumi Pai. O Mizuno também fazia Izumo isso. O e Mizuno. Mizuno. Isso, é o Izumi
É o de Atibaia. E o Mizuno Isso, aqui de Santo André, em São Paulo. Isso. isso. O Mizuno também, a mãe do Mizuno também fazia cerâmica naquela época. Sim, sim. E aí eu comecei a buscar, eu vi que tinha uma dificuldade, e aí eu comecei a estudar. Como eu era formado em artes plásticas, eu falei, puxa, como é a cerâmica, a argila? E aí eu entrei num ateliê de cerâmica, que na época era do Paulo Meirelles, e ele começou a me ensinar a parte da cerâmica. Ele não entendia sobre bonsai, nada sobre isso. E eu comecei a buscar as informações sobre vasos, sobre estética. Eu fui até o Izumi para entender o trabalho dele também, ver os tipos de vasos que ele fazia. E aí comecei a pesquisar a estética dos vasos. Eu lembro que eu entrei em contato com o pessoal em Tokonami, consegui naquela época um amigo meu aqui do Sul me arrumou um catálogo de Tokonami, Poxa. entendeu? E aí, quando eu peguei aquele catálogo, minha cabeça explodiu, assim, sabe? Dos Eu falei, vasos e nossa, dos ceramistas ou do... é um catálogo da região de Tokonami. Pessoal, só um esclarecimento. Tokonami é uma cidade japonesa mais tradicional É isso aí. historicamente na produção dos vasos para bonsai. Ou seja, tem alguns artistas da cidade, e eu não sei porque a fama de ser argila são os artistas, mas enfim. Um vaso Tokonami hoje é uma coisa valiosíssima, né? E ainda se provê Exatamente. bastante, né? Tokonami, só fazendo um parênteses, é muito interessante, porque imagina uma região, que não é exatamente uma cidade, mas é uma região onde tem várias famílias de ceramistas que passam o trabalho de pai para filho, que é pai para neto, então o carimbo vai se mantendo. Então tem vasos de Tokonami que não tem preço, assim, coisa que sem dúvida, assim, é muito valioso. A China também tem isso, mas é que Tokonami é conhecida por nós aqui por causa dessa tradição, né? Que é basicamente do século XVII para frente, eles já faziam bonsai no Japão. É uma coisa muito antiga. A gente aqui, o bonsai, eu não sei exatamente quando começou, mas assim, na década de 50 para 60, né? Alguém já começou a cultivar aqui, entendeu? Mas Refugiados de assim, guerra, né? então, e é isso. E aí eu não tinha essa facilidade de ter os vasos, eu comecei a ver os vasos japoneses, eu fiquei maluco com aquilo, e aí comecei a estudar. Por isso que eu entrei no ateliê e comecei a fazer incansavelmente, assim, eu só fazia vaso de bonsai, eu queria aprender. Na época eu ainda trabalhava como ilustrador publicitário, eu fui fazendo essa carreira em paralelo. Eu tinha na época 29 anos para 28, 29, hoje eu estou com 54. Então de lá para cá eu comecei a me especializar, e, assim. Só que no meio do caminho o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com os vasos e o foco sempre foi o Japão, Tokonami, argila escura, esmaltes mais ou clarinhos ou azul, então assim bem clássicos, né? Mas aí eu Certo. comecei a perceber que aqui no Brasil a gente tem outras plantas, as nativas, tem outros tipos de plantas com flores, frutos, que dá outras possibilidades, né? Sim, E aí que sim. eu comecei a pensar nisso. A esmaltação, para mim, começou a virar uma coisa muito assim, desafiadora e importante para as nossas árvores, né? E criar uma identidade meio tropical. E nisso que eu comecei a viajar. Hoje o que eu gosto de fazer é esmaltação. Eu faço a peça em cerâmica, mas assim, quando ela não tem esmalte, eu acho bonita tudo, mas ela fica muito clássica, né? Fica uma coisa mais Entendi, natural. Mas a entendi. esmaltação é onde realmente eu me encontro, assim, né? É um trabalho mais Entendi. artístico. Ô, Às vezes até Sérgio, exagero. você falou... Não diga isso. Você falou das dificuldades no início, e é uma pergunta que estava programada, mas um amigo também me pediu para lhe fazer, Regis. Qual hoje, nos dias atuais, Sérgio, a maior dificuldade para um ceramista, para se fazer vaso de bonsai no país? Ou A maior fazer, ou dificuldade. distribuir, enfim. Qual a dificuldade hoje que se tem? Ou não tem? Então, não temos. A gente tem muita dificuldade no sentido de que as matérias-primas, existem matérias-primas em todo lugar do Brasil. Em alguns lugares, tipo aqui em São Paulo, tem mais fornecedores, em outros não. Então, dependendo às vezes da região que você está, para você ter uma argila de boa qualidade, você tem que importar de outro estado. Por exemplo, eu tenho aluno meu em Manaus. Então, a argila tem que vir vai de São Paulo para lá, já chega num frete caro para caramba. Ou outros que estão no Nordeste também. A gente tem um pouco de dificuldade quanto a isso. A nossa argila artesanal hoje ela é muito boa,
mas ela está um pouco concentrada aqui em alguns fornecedores. Em Minas agora tem um bom fornecedor que é a Terra Nova, aqui a gente tem o Pascoal, tem a Farias, tem outros também, mas eu basicamente trabalho com esses três. São bons fornecedores de argila. E eu vou descobrindo no meio do caminho outras fontes de argila. Por exemplo, eu estive em Brasília, conheci o Gabriel lá em Brasília, que é um amigo, virou um amigo meu assim, e ele é um ceramista de lá, que ele tinha uma argila que ele colhia, tipo, eu não sei, na região de onde ele mora, eu não sei se é numa chácara, eu sei que é numa região lá do Planalto. A argila é sensacional. Ela não tem, aqui, dos fornecedores que a gente tem, eu não encontrei uma argila igual. Eu até vou mostrar, porque assim, o resultado que eu tive com essa argila, olha a qualidade desse vaso aqui, ó. A cor dele. Isso não É um tem nenhum vaso. tipo de. É a cor dela mesmo aí. Para você ter uma ideia, isso aqui não tem esmalte e esse vaso eu não comercializo ele. Eu fiz 2 vasos com essa argila. Um eu mandei para o Gabriel lá em Brasília em agradecimento. Até mandei isso hoje, ele está recebendo amanhã esse vaso. E fiz esse outro que é o segundo vaso. Eu achei muito legal. Então, assim, se eu mostrar isso, todo mundo vai querer isso para Junípero, mas eu ainda não consigo ter essa matéria-prima aqui. Então, para mim, isso é uma dificuldade, ter uma matéria-prima, por exemplo, com esse tom de acabamento, né? Então, E o isso Brasil é também o que a gente fala muito. A gente fala muito no bonsai em relação a tudo, praticamente, quando se trata de bonsai. O Brasil é um mundo, então, da mesma forma que uma regra sobre poda, o clima, não pode se aplicar no Brasil todo, imagina, nesse caso da variação de argila, o que não deve ter espalhado no norte, lá, pô, na tem, então a gente floresta, tem no que buscar. nordeste, Para você ter uma ideia, no eu Brasil vou fazer todo, um outro né? parênteses de argila. Eu moro aqui em São Paulo, na cidade, então eu estou um pouco afastado assim do centro, mas assim mais para o centro, da Zona Oeste, aqui tem um bairro chamado Perdizes. E é um bairro que tem muitos prédios, vários prédios. O que acontece? Em uma dessas construções, o pessoal estava escavando um buracão, fazendo terraplanagem para construir um prédio, no meio de uma das principais avenidas da Zona Oeste aqui. Apareceu, É, eu estava com um amigo meu, que na verdade é meu tio, a gente viu um veio amarelo. O que acontece? A argila amarela, que é essa argila de Brasília, essa argila amarela, o óxido que seria para dar essa cor, é um ferro amarelo, que ele é bem raro em argilas de fabricação. Eu nunca vi ninguém produzindo essa argila por aqui, entendeu? E essa argila que eu vi nessa construção, ela tinha o mesmo tom dessa argila de Brasília. O que a gente fez? A gente retirou um tanto, a gente precisou da ajuda de um carroceiro na região ali, que ajudou a gente a catar a argila e botar numa carroça, essas carroças de reciclado. Aí a gente deu uma grana para ele, ele tirou tipo 100 quilos dessa argila seca e a gente começou a reciclar ela. E aí eu até fiz isso aqui agora há pouco para mostrar. Ó. Isso aqui é um teste, é o primeiro teste que eu estou fazendo com essa argila. caramba, Então, essa argila com caramba. ferro amarelo, ela é muito diferente, ela é amarelinha, tá vendo? Se Deus quiser, esse vaso aqui vai ficar igual a esse, eu tô esperando. Porque essa aqui também é amarelinha, assim, no começo, entendeu? Entendi, entendi. Aí, O assim, escuro já está queimado e o outro está já, só aquele lá passou por 2 queimas. Uma queima a a de 900 baixo, graus e né? uma segunda queima a 1225. É de baixo e de alto. Certo. Muito embora ele não tenha esmalte, eu faço as 2 queimas. Esse aqui ainda vai secar, eu vou dar acabamento, vou colocar pezinho, vou fazer o furo. E aí eu vou fazer um teste com esse vaso para ver o que vai acontecer. Eu estou na esperança de que essa argila seja muito parecida com essa argila de Brasília. E seria para Entendi. mim um diferencial, porque o junípero, ele pede muito esse tipo de argila. E eu tenho algumas argilas aqui, mas elas não ficam nessa cor. Elas ficam, às vezes, um vermelho mais desbotado, ou fica mais para o marrom. Então a gente vai testando, né? Por exemplo, esse vaso aqui, ó, é de um amigo meu aqui, um cliente aqui de São Paulo, o Heitor. É um vaso numa outra argila, tá vendo? Ela é tipo um chocolate, olha que bonito. Ela não tem esmalte. Mas aí você pega o mesmo vaso, eu fiz um para ele também. Só que essa daqui foi feita uma esmaltação que ele queria um tom de roxo, tá vendo? Que isso aqui vai para um Imegaki. Oh, sim, sim. É o, é o mesmo vaso, só que eles foram feitos no torno, individualmente, só que esse é numa argila branca, né, creme, e esse aqui é nessa argila chocolate, que é uma outra argila. Esse aqui já é da Farias, que ele está me fornecendo essa argila. É, Então aqui eu tá. tenho essas opções, né? E a dificuldade, uma das dificuldades é isso, matéria-prima é dificuldade. E outra que eu vejo para vasos de bonsai são vasos muito grandes. Porque a nossa maior, uma, para mim como ceramista hoje, o forno
é um funil de trabalho, um forno. Eu tenho um forno É, aqui, que é um forno que ele tem um certo tamanho, mas assim, o pessoal me pede vaso acima de 50, já não consigo fazer. Porque o vaso ele tem que ser feito 15% maior, mais ou menos, né? Então você caramba. imagina, se é 50, eu já tenho que fazer ele com 60. E aí ele vai Uhum. reduzindo, ele reduzir a cada etapa do trabalho, ele vai secando e vai porque tem muita água. A argila tem água no começo, ela é molinha, tem água, tipo, ela é isso aqui, né? Ela parece massinha de brincar. Aí ela tem Pois é. bastante água. Daqui para o primeiro processo no torno, eu coloco mais água, aí ela fica plástica e aumenta de tamanho. Depois é só redução. Cada vez que seca, ele reduz um pouco, aí você vai contando. Até por isso, às vezes é difícil acertar. Eu já tive alguns problemas de acertar. Às vezes o pessoal me pede um vaso. Eu quero um vaso com 15 centímetros por 4,5 de altura. Eu tenho que fazer um cálculo. Cada argila reage de um jeito. Se ela estiver mais molhada, ela vai secar menos ou mais, né? E aí, às Entendi. vezes, para chegar nesse cálculo, de chegar no tamanho exato, é um pouco complicado, né? É uma dificuldade Entendi. também que a gente tem de acertar a medida, sabe? Certo, entendi. Ou seja, você falou uma coisa, você estava olhando uma obra e viu uma argila, tudo. Hum, A gente vê muito aqui no Recife, ao redor do Recife, tem montanhas que as pessoas tiram, vão tirando barro para a obra. Ou seja, qualquer sim. barro, qualquer argila, todo tipo de argila pode ser queimado ou existe um tipo específico. Você falou no início que tem empresas que preparam essa argila para aguentar a queima. Que diferenciação é essa do barro comum que a gente encontra Então, na para uma argila verdade, para ser queimada? então, a argila beneficiada que a gente fala, por exemplo, no caso assim, o que eu faço quando eu encontro uma argila, no caso dessa argila aqui, eu fiz um teste, tipo, eu fiz isso aqui com ela, ó. Isso aqui é um teste. Ela ficou bonita também. Caramba. Aham. Ela tá avermelhada na luz aqui, não dá para ver muito bem. E o que eu fiz? Eu botei essa argila crua, que é uma argila natural, botei no meu forno para ver se ela derretia, porque eventualmente você pode pegar uma argila que, se ela tiver muito óxido, muito ferro, ferro vermelho, ferro preto, sei lá, ela vai, ela vai derreter dentro do forno numa temperatura alta. Então esse é um ponto. Geralmente o que a gente faz? A gente pega essa argila, a gente acrescenta alguns minérios, tipo feldspato, quartzo, e faz um equilíbrio disso. Ou seja, você pega a argila Hum. bruta, você purifica ela, ou seja, primeiro você tem que extrair toda a impureza, areia. Ela não é simplesmente pegar o barro e usar. Tem um Cara, processo eu nunca de imaginei isso, reciclagem. cara. Não, é muito legal de fazer, mas assim, é trabalhoso. Então Claro, tem todo um claro. processo de reciclagem dessa argila. O meu trabalho é identificar que é uma argila, que não é simplesmente barro ou material orgânico. Aí não serve, né? A argila ela tem uma Entendi. cara diferente, ela é plástica, ela é um veio plástico que você vê assim. Você vê a terra, você vê pedra e você vê aquele veio de argila. Então tem muitos lugares, geralmente em costas de rio, próximo a um rio, que tem esse veio. Onde eu cresci, nos meus pais, a gente tinha um brejinho do lado, assim, que a gente ia brincar. Eu lembro que a gente era moleque, eu e meus irmãos, a gente ia até o brejo pegar argila em volta, porque em volta do rio tinha aquela argila cinza. Geralmente essa argila Sim. cinza é uma argila de alta temperatura e ela fica bem clarinha. Então a gente brincava muito, porque era como se fosse massinha, né? Então, às vezes, você É, descobre um lugar que tem, é que hoje em dia é difícil achar, né? Um lugar que tem um rio, que você possa cavar em volta e buscar, mas tem muitos lugares que tem argila. E pode ser, às vezes, no meio aqui da em cidade. Pernambuco tem uma praia aqui perto que é exatamente isso. Agora existe passeio turístico para as pessoas irem lá tomar banho de argila, né? Não é uma coisa que você pode ir Ah, aqui. então. Mas é meio E tem isso cinza, também. meio branca, né? Exatamente isso. Pode ser uma argila boa, entendeu? Geralmente as argilas que são vermelhas, aquela bem vermelha, que é a argila de barro não, o pessoal usa fazer telha, tijolo, é uma argila que ela é bem fundente. Às vezes ela tem muito ferro vermelho. E aí essa argila, ela não aguenta muita temperatura. Eu já tive testes que eu fiz aqui, eu peguei argila, um vaso pronto, e eu simplesmente, quando eu coloquei na queima, ele virou uma obra de arte, assim, tipo aquelas obras de arte derretida, entendeu? Surrealista. O vaso, o surreal, né? Tipo Salvador Dali. O vaso derreteu Salvador e tinha Dali. um vaso, era um dentro do outro, o vaso. Era um vaso maior e um vaso menor dentro. Eu coloquei por segurança, só para ver, né? O vaso derreteu e ficou todo mole dentro do outro vaso. Você acredita que eu vendi esse vaso? Teve uma pessoa que Pois gostou é, do um vaso do vaso jeito que estava. orgânico, cara, né? Totalmente. Mas a argila, ela era muito fundente, né? Que é o que a gente fala, a argila fundente, ela
ela derrete mais, ela fica mais mole com a temperatura, né? Então uma argila de telha, essas telhas que o pessoal usa em casa, ela geralmente é queimada a 700 graus, 800. Então ela não Entendi. aguentaria uma temperatura acima de 1.200, por exemplo, entendeu? É. Às vezes você, por Tem isso que tem que aqui, beneficiar. tem aqui Pingo Bonsai Pots, vai estar com Pequim no próximo podcast. Não sei se é o próximo, acredito que seja. Pingo é o ceramista do Sim. Espírito Santo, pessoal. Até tem uns vasos dele, Opa, estou aí. até com alguns no site aí, ó. Ele falando aqui, aqui no Espírito Santo tem argila de panela, é muito boa. Acho que são aquelas Então, panelas também. tradicionais, né? Isso, panelas de barro, que elas, inclusive elas vão para o forno, fogo, né? Fogo direto. É legal isso Isso. também. Então, eu já tive amigo ceramista que, tipo, descobriu um veio de argila num terreno perto de casa e o cara conseguiu fazer a vida dele em cima desse veio. Ou seja, ele ficou 30 anos trabalhando com uma argila que ele colhia no quintal da casa dele praticamente e tudo que ele fazia vinha dali, entendeu? Ele não tinha que comprar nada. Entendi, Então, mas entendi. isso é um tempo atrás. Hoje em dia é difícil, porque tipo aqui em São Paulo é tudo prédio, né? Esse veio que eu falei que eu achei é porque o bairro onde foi está construindo esse prédio é um vale. Eles são é tudo asfaltado, mas você sabe que antigamente aqui nessa região era tudo rios, né? Montanha e rio, montanha e rio. Entendi. Então a argila tá lá no fundo, só que a gente não sabe, né? Depositado. Então É, tá depositada. Quanto você pode recolher, seria legal, né? Isso é uma isso. coisa que eu fiquei bem animado quando eu consegui pegar esse pouquinho aí. Eu vou testar. Boa. Vamos ver o que vai Boa. acontecer. Vamos lá, Nelson, obrigado aqui pelo comentário, um abraço. Pessoal, me desculpe, eu realmente eu não consigo ainda ficar conversando com as pessoas e lendo aqui tudo. Então, É difícil, né? É difícil. putz, grilo, tem gente aí, pô, você não lê o que eu falo, tal, me desculpe Mas aqui mesmo, a gente tá? vai Mas e conversando aqui, e você está prestando atenção, o cérebro está raciocinando na conversa, né? E a gente tem que ler, e senão aí você fica perde, dando, né? parece que não está dando atenção. O Cláudio Rato falou exatamente aqui uma coisa que eu tinha comentado, né, que o Brasil tem solos diversos, ricos em alumínio e ferro. Eu tenho um veio que parece Sim. caulin. Olha aí, ó. Caulim, pode. Cláudio Rato tem Caulim é um caulin. minério, é um mineral, né? Olha Que é aí. muito utilizado, que a gente usa na composição de esmaltes, né? Tudo isso tem que ser analisado. As mineradoras hoje, você tem várias mineradoras na região da Bahia, Bonsai Chai, o Sérgio deve estar assistindo aí, e Minas Gerais tem então as mineradoras elas utilizam muito isso, retiram esses materiais, esses minérios para as indústrias de cerâmica do Brasil, ela é muito desenvolvida. Quando você fala Uhum. em cerâmica de piso, azulejo, cerâmica de material para pias e coisas para toalete, né? É muito desenvolvido, pratos. Só que a nossa cerâmica, que é a cerâmica artesanal, ela ainda está bem atrás, entendeu? Na verdade, a gente luta contra. O nosso trabalho artesanal é pequeno, né? Não é uma indústria de cerâmica que faz porcelanato e faz muita coisa. Então, o processo deles é muito controlado, os minérios, é tudo voltado para eles, né? O que sobra a gente está usando. Na verdade, existem empresas que trabalham as argilas artesanais, mas não tem como comparar Entendi. o artesanal com o industrial. O Brasil é muito avançado nessa parte cerâmica Claro, industrial. Muito, muito avançado. claro. Sérgio, tem uma pergunta aqui que eu não sei se você sabe, mas eu vou aqui fazer. Ana TH Lorena, você sabe como é que é produzida a argila na natureza? Ela é composição de minérios, você tem ideia sobre isso? Na verdade, a composição, as argilas, elas são formadas com a sedimentação que vai ficando beirando os rios vão passando, porque o material orgânico ele passa. E o material, digamos assim, os minérios que Mineral. compõem a cerâmica, o feldespato, o quartzo, eles vão se acumulando numa faixa de sedimentos que geralmente está acompanhando o rio. Então, geralmente, pelo que eu conheço, tá? Posso estar falando alguma coisa errada, mas assim, os veios de argila, eles estão sempre vinculados a um tipo de... por onde a água está passando, entendeu? Em volta disso, vai sedimentando e vai acumulando. Você tem pedra, areia, aí quando tem essa composição que junta quartzo, feldspato, e aí ele vai acumulando e vai fazendo aqueles veios, né, que vai acompanhando o rio. Por isso que você, numa beirada de um rio limpo, geralmente você vê argila, você vê terra, tudo, mas tem argila ali, né, tem pedra. E aí esses veios de argila que as empresas exploram, né? Geralmente elas Entendi. são secas, né? Depois você pega isso e você beneficia. Eu beneficio a argila aqui, tipo, se eu tenho uma argila que está muito, que eu não sei exatamente o que ela tem,
eu vou acrescentar nela principalmente feldspato e quartzo. Geralmente eu faço uma proporção de um terço, um terço, um terço. Eu pego argila um terço feldspato, um terço de quartzo. E É aí uma a junção alquimia disso total, né, cara? vai dar E muito uma argila registro, cara. mas é complicado isso. Por isso que quando a gente acha uma, tipo essa argila que eu estou testando, eu não estou acrescentando nada nela, só estou pegando e purificando ela, tirando impureza e testando. Porque Entendi, ela me entendi. parece ser muito boa. Como a de Brasília foi, e também é uma argila natural, não teve acréscimo de nada. Ela aguentou alta temperatura, ela não deu bolha, ela não trincou. Então é isso que a gente busca, na verdade, né? E tem um lance também, Entendi. a argila tem que ficar, ela tem que ficar guardada. Eu tenho aqui os tanques, eu tenho, na verdade, tanques não, são cilindros que eu coloco a argila que eu uso. O que sobra, elas secam e fica tudo seco, eu quebro tudo, coloco nos tambores gigantes que eu tenho aqui de 100 litros, tenho vários, e coloco água. E deixo aquilo lá, às vezes fica 2 anos aqui, cada tambor desse. Eu vou utilizando os mais velhos. Quanto mais Caramba, tempo você deixa a argila ali acumulada, melhor ela fica. Ela fica mais poxa. plástica, que é argila reciclada. Quer ver? Ó, eu vou te mostrar aqui um vaso. Esse vaso é feito com uma argila reciclada minha, tá vendo? Aqui ele está esmaltado, mas por dentro ela tem um tom meio acinzentado, porque é a mistura de todas as Sim, argilas que sim. eu tenho. Tudo que sobra, eu vou guardando. Os retalhos, o que sobra de pedacinhos, né? E aí eu vou usando, na verdade, é, eu vou juntando todas elas, porque cada uma é de uma cor, né? Por exemplo, eu tenho as argilas, ó, por exemplo, essa aqui é tom de chocolate, essa daqui ela vai ser um marrom, mas todas elas, quando estão juntas, elas ficam sempre num tom meio acinzentado, todas vão se misturando, e aí eu tenho essa argila reciclada minha que eu acho ela bem plástica, e ela fica guardada Bacana. assim, vou acumulando, né? Mas eu compro mais, e aí vou utilizando uma ou outra, né? Por isso que dá essa diferença. Cada vaso fica de um jeito, conforme o tipo do acabamento, eu uso um tipo de argila. Se você quer um Entendi. vaso com um esmalte mais vivo, a cor, eu preciso de uma argila mais clara. Por exemplo, eu vou Claro, até claro, mostrar claro. aqui esse. Peraí, quer ver? Porque tem um monte de coisa aqui que eu separei. Esse vaso aqui é do Sérgio, lá do Rio Grande do Norte, cara. Olha a cor dele. Tá vendo? Para eu ter essas nuances de Caramba. azul com verde, eu preciso que a argila seja clarinha. Tá vendo? Sim, sim, sim. Ó. Aí, se o cliente quer um vaso com uma cor mais rebaixada, né? Aí eu vou usar uma argila escura. Esse aqui é um vaso do Jadson, de Santa Catarina, que eu tenho que entregar para ele, inclusive. Tá vendo? Aí o esmalte fica mais discreto. Caramba. Tá vendo? Então, aqui a argila já é outra cor, é um marrom. Um marrom não tão escuro. Porque a cor Sim, sim. da argila influencia na cor do esmalte. Entendeu? Claro. O que está na argila acaba subindo para o esmalte e dá uma diferença. No caso desse daqui, ó, já é um vaso que ele é mais discreto, é mais escuro ainda, ó, e tem textura, tá vendo? Ó? Eu uso muito isso aqui para calendra espinosa. Esse aqui é do Fred Barros, Sim. aqui de São Paulo. Aí o que eu faço? Eu trabalho a textura do vaso, tá vendo? Ele tem uma Sim. textura com Malta pedras, né? só, Como se tô fosse vendo. uma pedra. E depois, e depois eu ainda dou um banho nele de óxido. No caso aqui, óxido de manganês. O óxido de manganês deixa ele assim manchadão escuro, né? Eu tenho outros que eu Eu fiz queria assim, te contar. que na verdade, é tipo esse aqui, ó. Esse aqui é do Sebastião lá do Pará. Olha que legal. Escurão com textura, tá vendo? Só que esse aqui não tem esmalte, porque a planta dele não careceu de pôr um esmalte, né? Então é isso, Caramba. né? A gente vai. Eu tenho outros aqui que eu vou mostrar, peraí. Esse aqui é do Sérgio lá da Bahia, da Bonsai Chai. Eu tenho que mandar também um lote para ele. Aqui já é uma combinação de esmalte fosco e brilhante. Tá vendo? Tem um azul Poxa. pálido, um azul frio, e aí argila clara também, tá vendo? E aí ela entra esses tons por cima, Que que eu acho bem coisa legal linda. de fazer, é de você conseguir E fazer. você já tem todas essas misturas catalogadas, evidentemente, né, Sérgio? Eu Você já tenho, tem. mas é assim, eu faço, na verdade, um controle de combinações de esmaltes. Então, alguns esmaltes eu formulei, outros esmaltes alguém formulou para mim, outros esmaltes eu comprei, importei, e eu vou trabalhando isso. Porque teve uma época do meu trabalho que eu tinha, tipo, uma paleta de 9 esmaltes, e eram baldes. Eu mergulhava e tirava,
ia colocando num e no outro. Mas nessa época eu tinha um ateliê com uma sociedade com outro ceramista que era muito grande o espaço. Hoje em dia você não consegue ver aqui, mas o meu espaço aqui é tipo 2 por 3. Não tenho muito espaço. Tá tudo aqui. Mas o Então forno não tá aí hoje não, né? tá aqui do lado. Tá aqui do meu lado. Tá tudo aqui, cara. Aqui é compacto. A minha casa é a seguinte: eu moro numa casa de 100 metros quadrados, foi feito um puxadinho aqui, em um espaço que era o quintal, e tem 2 por 3, 3 por 4 mais ou menos. E o torno fica aqui de lado, numa saída da lavanderia, e o meu forno fica aqui, do lado aqui. Eu estou sentado encostado nele aqui. Meu forno é tipo Poxa, um tubão, assim, um cilindro. E aí o que acontece? Eu não tenho espaço. Aí eu tive que me adaptar, isso já faz vários anos, a pincelar os esmaltes. E não dá mais para mergulhar porque eu tinha que ter um balde com 30 quilos de esmalte. Não tem como fazer isso. entendi, Então entendi. hoje eu tenho os esmaltes em potes e aí eu passo eles com pincel e aí dá esses efeitos, tá vendo? Ó, isso aqui é um outro vaso também do Sérgio. Aí o que É, acontece? Eu consigo fazer aqui, ó, esse é um esmalte fosco, um creme, e aqui eu faço o brilhante caindo por cima e escorrendo. Aí eu uso os tá. reagentes, né? A gente vai Entendeu? chegar também. Tem gente perguntando aqui, viu, pessoal? Me desculpe, mas tem algumas perguntas que já passaram aqui. Por exemplo, Ah, Patrícia está perguntando sobre esmalte, perguntaram. A gente vai chegar aqui na parte exclusivamente de esmalte, tá? Tem algumas perguntas que eu já estou vendo. Um amigo aqui perguntando sobre a conta de luz. Teu forno é elétrico? elétrico, Deve é. ser, Olha, a tem que conta de botar no luz. custo aí, né? Até porque A conta de eu luz estava é falando com cara. outro amigo ceramista, outro problema de vaso grande, você falou, não só o forno, é a quebra, né? Você bota poucos vasos grandes. Fernando Sá, ceramista, tá, inclusive, que eu também vendo. Sim. E tem quebra, você quebra muito vaso grande, não é É. isso? O problema de vaso grande, eu tenho uns aqui, mas eles são do outro lado na sala ali, que eu tava com um vaso aqui que ele deve estar pesando uns 20 quilos. Ele está com 60 centímetros redondo, pesado demais, cara. Para virar, eu quase não estou conseguindo virar, porque eu tô com os cotovelos estourados de tanto peso, às vezes, de mexer. Você tem que ficar virando o vaso, né? Uhum. E aí o que acontece? Você tem um vaso que tem 20 quilos de argila, se ele quebra, e é um mês de trabalho, vai tudo, você começa do zero, de novo, entendeu? São alguns tipos de problema. Então, por isso que às vezes tento explicar para os clientes, né? Quando você passa de 40 centímetros, o custo do vaso ele é diferente, cara. Até 40 eu tenho um padrão de custo. Passou dos 40, ele já começa a ficar bem mais caro, porque se tiver uma falha, é muito prejuízo. Não tem como. E se ele tiver ainda Você na fala, queima, com esmalte e tudo, porque às vezes tem que colocar o vaso sozinho no forno, entendeu? Não cabe mais nada, cabe só não, aquele vaso. Então, então o que você falou, se o vaso é para ficar com metro, você tem que fazer com 1,15 m. Tem a redução na queima, né? Então é. ainda tem Na isso, o China, espaço que ele na toma. China você vê esses vasos grandes, de 1 metro, 1,5 metro, até mais. Mas eles têm um esquema de produção lá que é uma coisa absurda, não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. A gente É, aqui é artesanal, lá é um outro esquema de trabalho. Eles têm eu aqueles fornos ia gigantes. Eu ia importar uns vasos chineses. No começo, né, contratei um cara, localizou alguns fornecedores, mas era assim, o cara tinha um catálogo de 300 vasos. Aí você tem Sim. um modelinho, tem aqui um Fujipot aqui, ó. Você tem um modelinho desse, Ah, Fabiano. Fabiano, meu professor aqui, ó, Isso. fazendo uma propaganda aqui para ele. Muito Você bom, tem um muito vasinho bom. desse, aí o cara faz, eu tenho esse vaso, eu quero desse, ele faz, no mínimo 10. Aí você tem É. outro vaso aqui, eu quero esse, no mínimo 20. Pô, aí você vai vendo, você vai ter que trazer 2.000 vasos, Ah, um container para encher no o mínimo negócio. um Pô. container, né? Eles E falam em aí, container, né? só, exatamente, só container. É E só aí tem container. exatamente esses vasos gigantes de 1 metro, 1,20 m, tudo é uma coisa absurda. E vendem assim de rodo, né, para o mundo todo. Só que o dólar R$ 6 não deu. Quem sabe Na futuramente. verdade, é o estilo de trabalho, né? O estilo de trabalho na China É, eles têm mão de muita obra. mão de obra. A mão de obra deles é especializada, porque é um absurdo como eles fazem em quantidade e com qualidade, entendeu? Você tem vários níveis de trabalho, né? De categoria. Tem desde um pro estilo Tokonami até um bem baratinho, que já é mais assim, fase de treinamento. Mas tem de tudo lá, né? E é isso que a Tem gente essa. aqui não, aqui o nosso trabalho é artesanal. Eu e todos os ceramistas hoje que estão trabalhando com isso, tem bastante gente já fazendo vaso de bonsai, é tudo artesanal. E é por isso que, assim, não adianta um único ceramista querer atender todo mundo, não vai dar, entendeu? A gente atende
quantidade limitada, né, de bonsaístas também. No meu caso, eu só faço vaso de bonsai, não trabalho com outra coisa, assim. Não Entendi. faço Pois é. nenhuma outra coisa que não seja vaso de bonsai. Pois é, Sérgio, aí chega exatamente num ponto aqui, coincidentemente, na próxima pergunta que eu vou fazer. Você hoje vive de vaso de bonsai, né? Deixou a publicidade. Eu, no começo da Bonsai Mais, antes até, totalmente, continuo sendo iniciante, né? Estou há 4 anos nesse meio, mas desconhecido, mandei uma pesquisa aí, cara, em grupo de WhatsApp, consegui, não sei como, 508 respostas. Olha que coisa interessante. Dessas 508 respostas, uma das perguntas que eu fiz foi o que mais a pessoa tem interesse de comprar fora a planta. Hum, 76,2%. Primeiríssimo lugar, vaso. E é uma coisa exatamente isso. Todo mundo tem mais vaso do que planta. É um absurdo isso. Você começa a comprar, é comprar, comprar, verdade, comprar. Você é vendendo verdade. só vaso, isso é muito bacana de ouvir, até porque é um sonho que eu tenho conseguir viver de bonsai. Estou trabalhando, me dedicando, mudando totalmente minha vida para buscar isso. Você É, percebe hoje, atualmente, um crescimento. Todo mundo fala, né? Teve um boom grande do bonsai aí. Mas a gente teve um boom de crescimento tanto de ceramistas, tem muito ceramista, Santa Catarina tem muito, Nordeste tem sim. muito, no Brasil Rio Grande todo, do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim. Você percebe isso aí, que tem muito mais comprador também, uma demanda grande e também muito mais produtor de vasos. então, na verdade, assim, na época que eu comecei, não tinham muitos, tinham poucos, né? Que eram Isso. especializados em vasos de bonsai. E de 20 anos para cá, muita coisa mudou. O que eu acredito, tá? Eu acredito que, assim como no Japão, que lá tem vários produtores, centenas de produtores, cada um tem um nicho de trabalho. Do mesmo jeito que o Fabiano tem um trabalho dele, o Cláudio Neves tem outro trabalho dele, o Izumi tem um trabalho, o Sami tem outro, as meninas lá do Sul, a Lê Cerâmicas tem um outro tipo de trabalho, a Carolzinha tem outro tipo de trabalho, da Lorto, a Carol da MC está Lorto. por aqui também, Pingo, tem muita É, gente. tem um monte de gente, que eu nem lembro, Fernando mas assim, são Sá, muitos que eu conheço. E aí o que acontece? Eu acho que para o bonsaísta isso é muito bom, porque assim, não adianta, eu não vou fornecer vaso para todo mundo, eu não tenho nem como. Eu tenho uma fila aqui grande de espera, tudo. Mas o legal é que as pessoas podem ter opções, né? E plantas são claro. diversas, cada planta é de um jeito, né? Eu não consigo fazer vaso para todo tipo de planta. Eu tenho os vasos que eu faço. Mas aí, tipo, se alguém pede para eu fazer um vaso e copiar um vaso, por exemplo, do Fabiano, por exemplo, eu falo, não faço isso, cara, porque aí você vai comprar dele, né? Uhum, Então, eu acho que uhum. isso que é o mais certo. Cada um vai criando um estilo de trabalho. Não tem como, não vai ficar igual. Você pode até se inspirar em Claro, claro. alguém. Eu no começo me inspirava no Izumi, mas aí com o tempo meu trabalho tomou um caminho. E todos esses que estão no mercado estão desenvolvendo e buscando. A gente não trabalha Claro, claro, junto, não é claro. aquela coisa assim, cada um tem um estilo, né, de trabalho. E eu acho que para o mercado isso é bom, né? Agora eu não sei, cada um sabe onde o calo aperta, né? E Então, tem outra viver questão, disso Sérgio. não Além é de tão você fácil ter, também, mas claro, além de você ter produtores novos, quem quer comprar vai encontrar perto de você um fornecedor, né? Eu tenho vasos de sim. gente, eu tenho vaso, muito vaso de Fabiano, né? Que eu estudei com o Fabiano, eu tenho um vaso. Pô, aí você vai comprar um vaso, é R$ 100. Aí frete, 160. Porra. Pô, Não, tô você vê, dando você aí, sabe, é pau, né? Aí você tem que você comprar no conhece o Bergson volume. aí, né? O Conheço, fui Bergson, no você Bergson conhece? semana passada. Bergson estava Então, eu aqui, vi, isso. Estou lá com exatamente. ele, Bergson está Você preparando viu os o esquema dele lá equipamentos de e montou, produção, né, né? Zé? Então, eu estou dando uma assessoria Tá. para ele, a gente está conversando muito, mas assim, eu tenho fé que ele vai ter muita coisa boa para fornecer para toda a região aí, porque ele está com uma produção Ó, boa, né? ó aqui, esse vasinho aqui, ó, essa cascatinha aqui, se eu ganhei Sim. no sorteio da Bonsai, ó, isso aqui é de Bergson. Já fiz daí, já Ah, estamos conversando para ter umas encomendas para eu pegar. sim. Ele quer fazer vasos redondos aí, enormes, para a gente botar no mercado, vender lá no E ele site. tem bala, ele tem bala na agulha lá, porque assim, o esquema dele tá Tem, bem estruturado, ele tem espaço, ele tem um bom pessoal trabalhando com ele lá, cara, vai assim, vai ser bom, entendeu? e um Então é cara isso, querido, né? Eu isso. acho que
E é um cara queridíssimo, Oi? exatamente. Então, assim, eu acho assim, cada região vai desenvolvendo, né, os seus próprios profissionais, tanto de bonsai como de cerâmica, e a gente tem que evoluir com isso, e cada um vai procurando o seu lugar, né, o seu estilo de trabalho, e aí você vai vendo como quanto isso é possível você sobreviver disso ou não. Para mim, eu vou te falar, não é que foi fácil, é muito tempo, né? E hoje também não é fácil, entendeu? Eu tenho dias que eu tenho que ralar muito aqui para poder pagar as contas e a coisa ela gira assim. Não é uma coisa que você fica folgado e fala, não, tô bem. Não é assim também. Mas é um Claro, sustento claro, e é o claro. que eu sei fazer, entendeu? Hoje em dia eu gosto de fazer isso. Até a situação hoje que a gente está vivendo, esse lance de pandemia, está muito isolado, o fato de eu sempre trabalhar em casa, para mim me favorece, né? Eu não estou indo para eventos, não tem evento, isso para mim faz falta. Não teve o evento do Mário ano passado, esse ano eu acho que ficou para Esse ano. agosto. Outros eventos que a gente tem aqui em São Paulo, todos foram praticamente cancelados, teve alguma outra coisa menor assim, mas assim, eu me concentrei na produção. Então hoje, basicamente, e o pessoal ficando em casa também, começa a se voltar um pouco mais para uma qualidade de vida, começa a observar mais as plantas e uma necessidade de fazer transplante e de cuidar das plantas melhor, né? Teve muita gente que se voltou para isso, até para não ficar doido da cabeça, né? Então, Entendi, claro. eu tenho trabalhado, assim, eu trabalho direto, eu não tenho muito horário, assim. O pessoal às vezes me chama, tipo, meia-noite eu estou trabalhando aqui. Então, desde de manhã até tarde da noite eu estou aqui no esquema, estou sempre trabalhando. Então, isso faz parte já da minha vida, assim, eu não sei quanto tempo mais isso, né? Mas, assim, enquanto eu aguentar, eu estou amassando argila e trabalhando, cara. É assim. É isso. É o que Jeff disse aqui. Quanto mais ceramista, melhor. Tem no em todo canto, nós citamos aqui bem uns 10 pelo menos. E PP complementando. É fazer o que gosta. Você fazendo o que gosta, Fala, Pepe. você não vai. PP esteve aqui com a gente. Tem live com o PP lá no Então, canal, viu? o Pepe é Quem um faz o que exemplo, gosta cara. não vai trabalhar, cara. Então, mas o PP é um exemplo disso, cara. Ele é um cara que tem assim, como que eu vou dizer assim? Ele é um artista, ele tem uma visão para fazer, trabalhar com madeira, que é coisa absurda, cara. Eu conheci ele há poucos anos atrás, num evento no Sul, que eu fui lá para o Sul e a gente se cruzou e depois a gente acabou ficando amigo. E hoje eu acompanho muito, a gente faz umas parcerias. Às vezes eu preciso de uma mesa diferente ou uma caixa para mandar um vaso, tipo que eu fiz um jogo de vaso que foi para o Japão, aí ele fez a caixa, entendeu? Uma caixa A para história é os muito vasos. legal. Sim, sim, sim. Foi com o Dalorto, né? Que foi pro Kobayashi, o mestre dele lá. Kobayashi. Foi muito legal. Eu fiz os vasos, eram 3 vasos ovaizinhos para chorrim e cada um com as cores do Brasil. Assim, um era amarelo, outro era azul, outro era verde. E a Aham. caixa foi o PP que fez, foi um projeto que a gente fez junto. Ficou maravilhosa. A caixinha com 3 divisões, assim, sabe? Aí eu coloquei com uma tampa, aí tinha as flanelinhas com a minha assinatura, a caixa gravado com a logo, e aí meu, ele gostou muito, pelo menos o Dalor falou que sim, né? Sei lá. É isso. É Então, é isso mesmo. assim, o PP é muito, e hoje em dia o trabalho está mais desenvolvido, né? Porque assim, você vê as mesas que ele faz, tem uma hora que ele dá umas viajadas nos negócios, você fala, cara, como que você cria um negócio desse? É muito legal. Então, a gente A tem que dar live com graças ele a é Deus muito que tem. legal. A live que a gente Eu fez com gosto ele muito foi dele. muito legal. Ele mostrou várias coisas. E ele falou no início, passou aqui, não era uma pergunta, ele fez uma observação. Ele correndo atrás de madeira pelo Brasil e você correndo atrás de argila, né? Mano, é bem isso, Tá viu? aqui, Mas ó, a gente mais tem um que se amigo virar, né, que cara? Isso que é faz, legal. claro. Mais um amigo aqui que faz o que gosta, Álvaro Foca, falando de PP. Álvaro também, pessoal. A Arte dos Sim, Ancestrais faz mesas expositoras também. Está fazendo a placa agora de Dalorto. Faz placas em isso. madeira, uma coisa incrível. Super abraço. Foca, meu irmão. Mas é isso Vamos aí. seguir aqui, Onodera. Cara, como é que tá teu tempo? Porque a gente tá conversando aqui já faz quase uma hora. Eu tô Então não numa sei se boa. cai, né? O Insta cai, Não, na não, não. Não cai, verdade, eu não sei se não. depois Cai de uma não. hora. Cai Vamos mais ficando não. aí mais um pouco, cara. Assim, eu tô com Vamos trabalho lá. aqui, aí daqui a pouco vai aparecer uns clientes aí, cadê meu vaso? Acontece isso, Você, tá? você não deu, né? Não, tudo que eu te Vamos mostrei lá, então. aqui, Thiago, tudo que eu te Aham. mostrei aqui são vasos que eu tenho que entregar. Então eu tenho um lote Certo, aqui do certo. Sérgio da Bonsai Chai, eu tenho o vaso do Sérgio lá do Rio Grande do Norte, tenho o vaso do rapaz lá do Pará. Tudo que eu falei com eles hoje, eu falei assim, gente, eu não vou mandar os seus vasos ainda, porque eu preciso mostrar alguma coisa pro Thiago na live, porque senão não teria vasos aqui. Boa, isso. Isso você diz agora que tu me manda Aí, amanhã, porque tu ficou até tarde fazendo live.
Exatamente, não, aí não posso. Eu falei que sexta-feira eu tô despachando. Então, na verdade, tudo que tem aqui, cara, tudo praticamente é vaso de cliente. Esse aqui, por exemplo, olha essa esmaltação, que legal que ficou, essa é do Rael aqui de São Paulo. Que lindo. Ficou muito show, né? Ficou diferente demais. E ele Vamos, vinha vamos buscar seguir esse aqui para vaso hoje e eu falei, não, peraí, aguenta aí, busca amanhã. vamos seguir aqui então, para a gente adiantar. Outra coisa, Sérgio, existem várias formas de se trabalhar e fazer um vaso, né? Tem Sim, o manual, tem o torno que você usa, tem molde, tem a barbotina, que é uma argila líquida. Tem um que Fernando isso. Sá, até eu pedi para ele me dar umas sugestões, umas dicas. Fernando é ceramista de primeiríssima qualidade aqui do Recife também. Ele me falou um que eu não Uhum. sabia, que é um encalcado, que não é a barbotina, mas é como se fosse forma e vai pressionando a argila, não é? Sim, sim, quem trabalha nesse esquema é o Jorge Ribas, que é, na Ah, verdade, o Jorge Ribas trabalha com a mesma técnica de Tokonami. Porque os vasos de Tokonami, no geral, tá? Não são todos, mas assim, grande parte. A então, técnica deles é usar um molde de gesso. Você faz uma matriz, faz um molde de gesso. Dependendo do tipo de vaso, o molde ele parte até em 4 partes. Eu também não sou especialista em moldes, mas eu sei que o Ribas trabalha muito bem com isso. E você tem um molde de gesso, o que você faz? Você abre uma placa, tipo com rolo, que eu fiz o fundo daquele meu vaso oval, você joga a placa dentro do molde e você vai acomodando ela, geralmente com um saco de areia pequeno, e vai batendo e vai jogando mais argila, e aí você coloca uma tampa, e essa tampa vai formar aquela borda do vaso, geralmente é rebaixadinha. Esse tipo de caramba. vaso, ele é mais resistente do que o vaso, às vezes, de barbutina. Depende, né? Mas assim, é diferente. E a Então, essa técnica barbotina, ela é por favor, muito Sérgio. legal. A barbotina, você pode Sim. explicar para o pessoal também? Então, a barbutina, na verdade, seria argila líquida. É lógico, porque não é simplesmente argila líquida. É uma argila que ela é preparada. Então, vamos falar assim, para cada tipo de trabalho e tamanho de vaso, você tem um tipo de barbutina. Mas, a princípio, a barbutina é uma argila líquida feita para você derramar dentro do molde. Então, quando você faz um molde para barbutina, o importante é que o molde ele tenha a mesma grossura nas laterais e no fundo. Por que isso? Quando você derrama a barbutina no molde, essa barbutina ela vai ser absorvida pela parede do molde. O molde tem que estar bem seco e a parede do vaso vai ser a quantidade de barbutina que vai secando e acumulando na parede. Quanto mais grossa aqui, maior a capacidade de absorção. Por isso que os moldes de vaso eles são bem grandes, eles têm as paredes Gigantes. largas. É. E tem que ser tudo igual, tudo igualzinho. Aqui e embaixo a mesma largura. Por quê? Ele vai absorver a barbutina numa grossura de parede e no fundo a mesma grossura. E aí você vai colocando mais barbutina, então é um tempo, né? É um tempo que você vai colocando essa barbutina e ela vai acumulando. Você deixa um dia, você faz um teste. 2 horas é bem fininha, mais 1 hora vai aumentando, até 6 horas, uma grossura legal. Aí você derrama o excedente e ela fica aquela parede. E aí você tem que Mas não esperar um ela pouco, ele vai queima? reduzir. Sim, porque é argila, só que é uma argila preparada. A barbutina é uma argila preparada, líquida. Ela tem Uhum. silicato, ela tem outros componentes para dar plasticidade, depende do que você Então ela quer. seca E aí dentro ela do vai. molde. Isso, mas aí que está o detalhe. Dependendo da saída do seu molde, você tem que dar uma desenformada nele, mas depois de um tempo. Na hora ela está mole. Então, questão de um dia e meio, ela já vai estar mais firme. Aí você vai, geralmente, soltar o molde, vai apoiar o fundo de ponta cabeça e deixar ele secando de ponta cabeça. Pelo menos os japoneses trabalham assim. Os japoneses não, quem trabalha com barbutina. Agora, é lógico, o lance do molde, o que é legal? Se você tem um molde, você tem uma matriz desse molde. E você pode fazer vários moldes. Então, você tendo espaço, você pode fazer um esquema que você coloca 10 moldes de vaso, prepara a sua barbutina, uma quantidade boa, e vai despejando em todos os moldes. Isso quer dizer o quê? Que você tem uma produção. Então você consegue, com a barbutina, dar uma produção. É diferente de eu, às vezes, montar um vaso na mão artesanal, você vai ficar nele vários dias, entendeu? Entendi, Montando, colando, esculpindo. Dá mais produção a barbutina, né? entendi. Eu, pessoalmente, assim, eu trabalhei muito pouco com barbutina. Eu tenho conhecimento, assim, básico, mas, assim, não é uma experiência realmente de trabalho. Eu sei, tipo, o Ricardo Mendes, hoje é um ceramista que eu conheço que melhor trabalha com barbutina. Ele pelo jeito, assim, pelo tempo
que ele faz já um bom tempo. Ele apanhou muito no começo, que eu sei, agora ele já está com um vaso de barbicina muito bom, assim, que eu considero, né? Boa, Com as paredes boa. legais, mais grossas, né? Porque não, é isso. Entendi. Vamos lá. Aí, Cláudio, essa aqui eu vou passar, tá? Para a gente poder andar por conta da hora. Cláudio falando que tem uma ocagem. O caso seria você pegar um bloco e você vai raspando e tirando. Eu acho que é isso que ele quis dizer. É possível Entendi. fazer. Fazer o inverso. O São, negativo você vai e raspa. Entendi. existem ceramistas japoneses, inclusive, que fazem muito bem isso. É muito legal também. Eu gosto. Né? Como se fosse uma madeira, esculpindo uma madeira, né? Exatamente. Só que na argila. Vamos lá, então. Sérgio, aí agora que eu te pedi, você, muito obrigado, você separou aí. Eu queria que a gente chegasse agora nos tipos de argila, as diferenças. Você já mostrou nos vasos algumas coisas visualmente que a gente tem? Cortou aí e voltou agora? Sim. Você gentilmente separou, eu pedi para você separar, segurou os vasos dos clientes também. Mas eram os exemplos, os modelos de argila que você tem, né? A gente já mostrou e falou um pouco. Cortou Sérgio, eu estou bem aqui. Sérgio, para mim, parou. Pessoal, eu estou ok. Por favor, alguém comentar. Eu estou aí. Sérgio, para mim, aqui cortou. Não sei se é a minha. Alguém pode comentar? Será que foi a minha? Estou achando que fui eu. Alô, o Sérgio saiu. O pessoal caiu. Sérgio, vamos ver. Deixa ele voltar aqui. Caiu a internet de Sérgio lá. Minha imagem tá ok, som, pessoal? Parou de Sérgio, beleza, Rafael. Sérgio cortou aqui também, massa. Deixa ele voltar aqui, assim que ele entrar, eu convido. Pessoal, lembrando para todo mundo, tá? Essa live é amanhã, às 17 horas. Para quem não conseguiu ver, vocês podem até comentar e divulgar. Tá no canal da Bonsai Mais, escrito Bonsai mais MAIS. Vai estar essa de Sérgio, já tem com Fabiano Costa, Pequim, desculpa aí, alguém me ajuda. Foram as 6 com Tramujas, com Peter, Sérgio Nodero entrou, deixa eu ver, me convidou aqui, vamos lá. Enfim, tem umas 6. Vamos voltar. Então amanhã, 17 horas, está no canal da Bonsai Mais. Quem puder lá se inscrever. E a gente começa a exibir lá. Ele entrou, então estou vendo aqui. Já convidei, deixei ele entrar. Pronto, Sérgio, voltou. Caiu, tranquilo. Vamos lá, eu fiquei aqui, você... Não. Caiu só você. Não tem mais isso, não. Sérgio Batalini, meu irmão, boa noite, um abraço para você. Só fala, caiu a Sérgio. sua, viu? Beleza? Vamos tá lá. Bem. Vamos lá, então. A gente falando aí, existem... Você separou as argilas aí, vários tipos de argila. Você já falou visualmente, né, a cor, mas eu queria que você mostrasse um pouco para a gente, Sim. Sérgio, o que é que diferencia uma da outra, se é só cor, se você pudesse mostrar para a gente. Então, na verdade, assim, você olhando, vou fazer isso aqui, ó. Olhando assim, elas são bem parecidas, né? Ó. Então, o que eu tenho aqui? Essa daqui, aqui, ó. Ela é uma argila, essa argila que eu peguei, que é parecida com a de Brasília, que é amarela, né? Aí depois eu tenho essa argila, por incrível que pareça, ela é branca. Ela é cinza aqui, mas ela é branca, ela fica branquinha. Tá clarinha. Aí eu tenho essa daqui. Essa daqui é a preta, preta. Ela fica muito bonita. Essa argila é a mais cara que eu tenho hoje. É uma argila que ela custa mais ou menos R$ 15 o quilo, que é a argila que eu uso para fazer os vasos para pinheiro negro. Ela é realmente muito bonita. Quer ver? Eu vou mostrar um vaso feita com ela. Ó. É isso daqui. Esse vaso aqui é do Jonatas lá de... Não tem esmalte nem pai, não tem nada. Né? Não. É só a argila. Ó. Ela é preta. Ela tem um acabamento muito bom. Isso aqui para as coníferas é muito legal. Né? Então essa é a argila, que é essa argila aqui. Ela é a mais cara que eu tenho hoje aqui. Né? Aí, por exemplo, essa daqui é a marrom básica, que é aquela marrom que eu mostrei num vaso do Jadson. Aí eu tenho essa aqui que é chocolate, que é um marrom também um pouco mais intenso.
O que acontece muito hoje é que as argilas industriais, elas têm corantes também, né? Quando é óxido, tipo essa daqui, ó, ela é azul. É um azul acinzentado super bonito. Eu uso muito essa argila. Para esmaltes em tons de azul, eu uso muito dessa. Ela tem cobalto também na composição. E ela tem uma cor assim. Essa daqui é a minha reciclada, ó, a mistura de todas as argilas. Ela tem esse tom. E ela fica cinza, né? Quando a gente queima. Então, basicamente é Na isso. Hoje eu prática, tenho aqui, ó, Sérgio, a uma, duas, diferença é três, a quatro, cor. cinco, seis, sete. Na Na prática, a diferença prática, é a cor sim. final ou existe diferença Então, entre elas? algumas argilas elas são mais plásticas e outras elas reduzem menos. O que faz uma argila reduzir menos? Reduzir menos é a porcentagem que ela vai reduzir na hora que ela queima até a alta temperatura. É a quantidade, por exemplo, de. Caramba, agora me deu um branco. Quando você tem tem um produto que chama chamote, que seria a cerâmica triturada, ela é triturada bem fino, o chamote. Eu ia te Então, perguntar o que o isso, é. produtor faz? Pega o chamote e acrescenta na argila. É. Então, assim, o chamote ele tem uma gramatura bem fina, e aí algumas argilas, principalmente a branca, eu É o uso uma pó da branca que ela telha, tem quando você 4% tritura a de telha, né? chamote. É o pó, o pozinho que Não fica na telha. não é exatamente da telha, é um pozinho de uma argila, de uma cerâmica de alta temperatura, assim, sabe? Ela é queimada em alta. A telha já é de baixa, né? A telha é usada muito para substrato, né? Que o pessoal usa aquela telha quebrada. E É, o chamote ele é mais sinterizado, ele é mais queimado numa temperatura mais alta, para que ele suporte a queima, entendeu? Então o que acontece quando você coloca o chamote na argila, faz com que ela reduza menos na alta temperatura. Então eu uso mais argila com chamote para fazer vasos maiores, que aí diminui bastante o risco de entortar, porque ele deforma, né? E de quebrar, entendeu? Trincar. Então, ele tem menos entendi. retração. É isso que. Então tem até A gente 10%, usa mas chamote, quando você sobe desculpa, muito o desculpa. chamote, quando você sobe muito a quantidade de chamote, a argila começa a ficar menos plástica. Então, às vezes, ela fica um pouco mais difícil de modelar. Então, a argila sem chamote ela é uma delícia para modelar, porque ela é bem molinha, mas o chamote, às vezes, deixa ela um pouco ressecada. E outros minerais também, tipo a argila preta que eu uso, ela tem um mineral que é o óxido de manganês. O óxido de manganês, ele resseca bem a argila. Então, assim, ela fica linda, fica pretona, né? Que é esse vaso aqui também, ó. Eu separei um outro aqui, ó, para pinheiro, tá vendo? Com argila Já. preta. Ó. Esse vaso aqui também é feito nessa argila preta. Só que ela é uma argila que é cara pra caramba, porque o óxido é caro, que é o óxido que dá a cor, né? Deixa ela bem Uhum. escura. E ela resseca, ela fica um pouco ressecada, né? Então tem esses detalhes. Cada argila às vezes é diferente. Tem argilas que eu gosto mais de trabalhar no torno, tem argilas que eu gosto mais de trabalhar em placas, ou modelando de maneira diferente. Tem vasos que eu faço que eu pego uma bola de argila e vou modelando com a mão. E tem outros Entendi. vasos que eu coloco no torno, ou que eu É. faço com placas, né? A gente chama aqui chamote do restinho do caco de telha, até tem gente que chama chamote, a própria Porque é telha fininho. queimada. Porque é Se fininho, eu não né? tiver enganado, se não tenho enganado, tenho quase certeza, tanto o Cláudio Neves quanto o Fernando Sá, eles chegam a usar em algum tipo de composição o pó da telha, o pó restante do resultado É, do pode triturar a telha, ser. misturam na argila É, para fazer. Não sei se para uma textura específica, não sei o motivo, mas é também. usado. Pode ser Ele também, tem uma certa. porque ela fica mais áspera também, dependendo da granulometria que você está usando, vai deixar a sua argila mais com um aspecto mais rústico, né? Que é interessante também, né? Então, o trabalho da textura da argila, ela é importante quando você quer dar um ar é, mais rústico, uma coisa, o vaso que ele é quebrado, ou que ele tem tipo uma calhandra espinosa, que tem que ter uma coisa mais ressecada, né? E aí é uma questão de técnica, né? Pode ser também. Sérgio Batalini perguntando aqui: a cor se refere à quantidade de minerais, a cor de cada argila, essa Sim, variação de cor? teoricamente, cada mineral ele tem uma cor. Isso que a gente usa. Por isso que eu falei, alguns produtores eles estão usando agora até
corantes, né? Que são corantes da indústria mesmo. Mas assim, basicamente, se você colocar o cobalto numa argila branca, a argila vai ficar azul. Se você colocar o ferro preto numa argila, ela vai ficar marrom. Se você colocar o ferro amarelo, ela vai ficar vermelha. Se você usar o ferro vermelho, ela vai ficar vermelha, mas vai ficar mais fundente, ou seja, vai ficar de mais baixa temperatura. Então, cada óxido que você acrescentar na argila, o manganês vai deixar ela preta. Então, esses óxidos é que eles usam, para dar cor na argila, né? Tem outras cores de argila também que eu nem trabalho aqui, cor de salmão, verde, que é uma loucura. Se eu começar a usar tudo que tem no mercado, eu acabo perdendo um pouco do foco, né? Então, eu me limitei a tipo 5, 6 tipos de argila, que já é bastante, e com isso eu tento atender todo mundo que eu posso, né? Dentro de uma paleta de cores de argila, porque a cor da argila vai influenciar muito no seu bonsai. Se Claro, você não claro. tem esmalte, falando de cores de argila em relação à árvore, depende do que você quiser ressaltar numa árvore, você vai usar um tipo de tom. Tipo assim, o junípero, se você quer ressaltar a parte da folhagem dele, que é verde, o tom da terracota fica ideal, entendeu? Mas se de É, repente você quiser ressaltar a casca ou algum trabalho do tronco, aí você já usa uma argila mais acinzentada. Então, essas cores de argila também é interessante você pensar o que você quer destacar na sua planta, né? isso. O pessoal Sérgio tem uma tradução, uma adaptação de um texto que é tipo um manual sobre bonsai, formato, pé, conjunto com a planta, o formato do vaso, textura, Sim, enfim. Tudo completo. Eu vou, depois, se você me permitir, Sérgio, eu boto lá no grupo do sim, pode Facebook, eu não sei disponibilizar. onde posso botar. Então, eu vou botar Pode no grupo do disponibilizar. Facebook da Bonsai Mais, eu vou colocar para quem quiser, vai estar lá. Então, vai lá no Facebook, no grupo da É Bonsai porque Mais, não na página, coloca lá. o legal disso é que dá para você entender assim cores complementares, cores opostas, e aí o que você quer, quando você quer deixar o bonsai mais harmônico, você usa uma cor complementar, que ela é muito parecida com a cor geral da planta, que tem uma cor que está ao lado, né? Que a gente fala assim, azul com verde, laranja com amarelo, entendeu? Que são cores. Agora, quando você quer destacar, você tem que ir para o oposto. O amarelo é o roxo, entendeu? Eu vou É isso aí mostrar um mesmo. pouco aqui, ó. Essa, Aí essa fala, matéria, na verdade, é um artigo da Bonsai Today, que é, uma revista japonesa e tem também um editorial japonês e ela é editada nos Estados Unidos, né? E aí eu traduzi enfim, uma pessoal, parte, é bem legal, fala do tipo de vaso, tipo de pé, o tipo de planta, mas é bem clássico, tá? Ela não tem tudo que deveria ter, mas é uma parte bem importante. Que eu acho que é é até legal. Essa aqui, parte né, das pra, cores é legal. em É, relação às essa parte. cores, exatamente, a gente vai Isso, chegar aí, ó. é Então, isso. É quem bem quiser, é só interessante. É entrar bem lá. técnico, né? É bem técnico. Né? A parte que eu falo Vou colocar no grupo. é, da cor da argila em relação. É que o japonês ele é bem clássico, né? Ele não. Ele usa muito a cor da argila em relação ao vaso, fica uma coisa mais discreta. A gente aqui tem usado bastante esmalte, né? E é uma coisa que eu gosto. Então, eu tenho que até me segurar um pouco para os esmaltes não ficarem muito fortes, porque aí a planta acaba apagando a planta por causa do vaso muito chamativo, né? É uma coisa que eu Então, tenho brigado comigo mesmo para fazer esse tipo de trabalho. então, eu vou colocar, pessoal, no grupo da Bonsai Mais, MIS, lá no Facebook, tá? Sérgio, uma coisa sobre argila que eu sempre fiquei imaginando, eu tenho minha teoria, mas enfim, ninguém melhor do que você para explicar. Por que duas queimas na cerâmica? Porque uma até 980 graus e porque a segunda até 1200 e tantos graus. Então, as queimas, vamos pensar assim, quando você tem uma peça que secou, tipo, eu tenho uma aqui, ó, deixa eu mostrar. Esse vaso Secou aqui, ela, ele você acabou, fez o molde, modelou ela ó, toda, deixou lá 2, 3 dias, uma semana secando, ela tá. esse vaso está uma semana secando. É um vaso que. Esse aqui eu acho que vai lá para Manaus, um cliente meu de Manaus. E aí, o que acontece? Esse ponto da argila, se eu der uma batidinha nele, ele quebra. É muito frágil. Então, o que acontece? A queima dele, eu vou guardar aqui porque senão é perigoso, sabe? A queima do vaso no barro, tipo assim, nesse ponto aqui, ó, que é o que eu fiz hoje, agora há pouco,
Só que você pode bater, pode bater nele, dar uns petelecos, ele pode amassar, mas ele não vai trincar, porque não tem como, tem muita água aqui, sabe? Aquele outro que eu mostrei, a água já saiu grande quantidade. Isso aqui seria um ponto que ele está indo para o ponto de couro, ele ainda não é, mas ele vai ficar ponto de couro, que é como se fosse um chocolate macio. E aquele outro seco é um ponto de osso, que ele já não é flexível. Então o que acontece? Dali para a queima, eu tenho que me preocupar com uma coisa, nessa queima primeira, que é de 900 graus. É uma queima lenta no começo. Então eu faço assim uma programação no meu forno, que é elétrico, que o começo é 60 graus por hora, até atingir 85 graus, e eu mantenho 85 durante 3 horas de queima, e depois eu vou subindo, eu tenho patamares de queima. Então, assim, eu começo, depois das 3 horas a 85 graus, ele vai subindo devagarzinho, uma média de 100 graus por hora, até chegar à inversão da sílica, que é mais ou menos 600 graus. E aí, essa inversão da sílica é a hora que ele pode quebrar. Se ele tiver molhado ainda, se ele tiver um ponto de água acumulado no meio da parede, ele estoura. Então é por isso que esse começo da queima é muito devagar, tem que ser muito devagar. Então eu faço essa queima minha de mais ou menos de biscoito em mais ou menos 10 horas. É o que eu faço, para fazer 900 graus. E aí, beleza, ele chegou a 900, ele para, desliga. Aí fica esfriando, 10 horas de queima, mais umas 14 horas esfriando, por aí. Eu tiro o vaso, ele já está no ponto do biscoito, que é o ponto firme, né? Que é isso aqui, ó. O som dele ainda não é do vaso pronto, mas é o biscoito. A argila está numa cor intermediária, certo? Aí, quando chega nesse ponto, eu vou esmaltar ou não e vou montar uma nova queima. Essa minha nova queima já vai ser diferente. O começo dela é rápido. Ele já começa a 100 graus por hora, porque ele já foi até 900. Eu não tenho que me preocupar, já teve inversão da sílica em 600. Eu não tenho que me preocupar com esse começo. Mas o que acontece? Quando ele começa a chegar acima de 1000 graus, 1100, 1200, aí ele vai subindo mais devagar, porque aí eu tenho o esmalte. E o esmalte, conforme a base do esmalte, o tipo de esmalte, ele tem um trabalho que tem que ser feito. Ele não pode subir muito rápido, ele não pode esfriar muito rápido. Então eu tenho que ter um cuidado nisso, de fazer uma queima homogênea no final, lenta. E geralmente no final dessa queima eu tenho o que eu chamo de patamar, que é onde o esmalte ele está se mexendo, está tudo como se fosse lava. O esmalte ele fica é muito lindo de você olhar dentro do forno, Fluido, né? você vê que o esmalte ele se mexe, ele sobe e desce dentro do mesmo espaço. Ele não cai para a prateleira, mas ele dentro do espaço ele fica se mexendo. E aí que você vai fazer uma fusão dele perfeita nesses últimos minutos, que geralmente eu coloco 10 minutos de patamar no final da minha queima, que é onde o esmalte ele vai realmente ficar mais perfeitinho, entendeu? Para dar uma cobertura que é tipo isso daqui assim, ó, que você vê ele fica perfeito assim, tá vendo? Eu preciso ter um patamar no final para dar realmente esse acabamento bonito nele assim. Então as queimas, se você perceber, são diferentes. O biscoito é uma queima lenta no começo e chega na temperatura ele para. O esmalte não, é rápida no começo e lenta no final com patamar. Eu posso juntar as duas queimas. Eu sei, por exemplo, que o Jorge Ribas ele chama de monoqueima, porque ele tem muito vaso que nem esmalte, não tem esmalte, então o que ele faz? Ele faz uma queima, hoje, eu acredito que seja isso, mais ou menos 17 horas, que ele juntou as duas queimas que eu fiz, só que ele fez de uma vez só. Entendi. Então ela vai começar lenta e vai terminar lenta, entendeu? Então você vai ter aí, eu faço, por exemplo, uma queima de 10 e uma queima de 8 horas e meia, juntando dá 18 horas e meia. Se eu fosse fazer uma monoqueima, talvez a minha monoqueima vai ter umas 15, 16 horas ou até mais. Eu posso fazer isso. Mas é impressionante. E essa função dessa queima também é fechar um pouco essa cerâmica, né? Para o esmalte fixar, enfim, grudar lá, né? Existe um ponto da argila que a gente fala a sinterização dela. A sinterização é quando realmente a molécula dela ela para de ser argila e fecha a cerâmica de um jeito que ela começa a ficar impermeável. Se você subir muito a temperatura, como uma porcelana, por exemplo, que ela chega a ser queimada a 1300 graus, 1280, 1300, às vezes ela fecha demais e não absorve água nenhuma.
O ideal, pelo que eu conheço, a minha experiência, é a minha queima de alta que eu chamo é mais ou menos entre 1225, 1230, 35, até 1240, que é um range de temperatura que faz com que a cerâmica fique resistente. Então você vai ter, deixa eu pegar um vaso aqui, você vai ter isso aqui, né, ó, som de sino, porque ele foi queimado em alta. Se você pegar o vaso em baixa temperatura, pegando ele por baixo, olha a diferença. Você Bem reconhece a mais temperatura grave. pelo som. Pegar sempre por baixo, assim, ó, como eu peguei, por fora, e dar um No toque furo no de vaso, ó. drenagem. Se o vaso estiver trincado, você vai perceber na hora que você fizer isso, o som não corre nele, entendeu? Ele vai ficar xoxo, aí você sabe que o vaso não está bom. Então, essa temperatura que eu falo de 1230, ela deixa o vaso resistente e ele fica com uma capacidade de absorver um pouco de umidade aqui e manter as raízes saudáveis. Tem drenagem, mas também ele não está totalmente impermeável. Tanto é que você não costuma esmaltar por dentro o vaso de bonsai, Sim, sim, né? sim, sim. Exatamente para que crie um ambiente aqui agradável. E pela experiência, o próprio Japão faz isso, a China, a temperatura nesse tanto ele é bom para ter essa leve absorção e também para suportar, por exemplo, o congelamento de raízes. Se você tiver um vaso queimado a 900 graus e você está com esse vaso lá no sul, de repente, e você está com uma planta aqui que você regou ela à noite, e durante a noite a temperatura baixa para menos de 0 graus, 2 graus negativo, a água que você colocou aqui vai congelar, o vaso vai quebrar. Entendeu? Ele vai acabar trincando, porque a água congela, expande e ele não aguenta. Entendi. Quando, se você for fornecer vaso, por exemplo, para a Europa, o pessoal, a primeira coisa que eles te perguntam, qual a temperatura de queima? Tem que ser acima de 1200, 1220, porque abaixo disso o vaso não aguenta congelamento, por causa da água, né, que expande. Impressionante, impressionante. Sérgio, a gente Tudo chega bem? agora na parte aqui que já falou muito, mas se houver como, não sei como entrar mais nisso, mas são cores e, consequentemente, esmaltes, né? Você, o esmalte, as cores, por exemplo, se você misturar aí um amarelo e um azul no esmalte, isso funciona como as cores normais, essa mistura? Tem os esmaltes reativos e tudo. Não. E outra questão é, e outra É, questão é, é as cores dos vasos para cada tipo de planta também. Eu queria que a gente passasse por aí. tá. Eu vou tentar ser rápido, porque é bastante informação. A pergunta é boa, mas é bastante informação. Falando das cores, o esmalte, a gente não pode encarar o esmalte como tinta. Não é tinta, não é. Eu até tenho uma amiga ceramista, que é a Cássia, que uma vez eu comentei de fazer uma pintura de esmalte. Ela falou: não é pintura, é esmaltação. Porque a esmaltação que vai, simplificando, você está colocando vidro ali mais ou menos em cima, com óxido, e esse vidro vai derreter e vai dar uma cor. Isso não é tinta, não é a tinta de pigmento que você vai lá e pinta e fica naquela cor. É a reação do esmalte com a temperatura, o ambiente do forno, e cada forno é diferente a atmosfera. Você tem uma atmosfera no forno elétrico que é de oxidação e uma atmosfera de redução do forno a gás e a lenha. É totalmente diferente. Existe um tipo de esmalte que a gente chama de sangue de boi, que é um esmalte japonês, digamos assim, a origem dele, que conforme a queima ele fica verde, conforme a queima ele fica vermelho. Eu digo assim, de tipos de queima, se eu colocar ele no meu forno, que é forno Caramba. de oxidação, que não tem a redução do oxigênio porque são resistências elétricas, ele fica verde, um verde bonito. Se eu pegar esse mesmo esmalte e colocar num forno a gás, que tem redução do oxigênio dentro da câmara, porque tem fogo, ele fica vermelho. Então, e tudo isso para entender que o esmalte não é uma cor simplesmente que você coloca. Então, às vezes, tem uma combinação que eu faço, que é essa daqui. Que informação Ela é incrível isso. basicamente azul, né? É, Sim, é com os azul, tons mas aí, como né? eu faço para chegar nesse azul? É, Sim. alô? Tô te Ih, vai vendo, tô te cortar, vendo. hein? Ih, tá, Parou o tá, meu? tá. Beleza. Por exemplo, Pode não, seguir. tá bem, tá Tá bem. bem aqui. Esse esmalte é azul, certo? Mas para fazer essa combinação eu tenho três esmaltes. Eu tenho um esmalte azul com óxido de cobalto aqui embaixo, fosco, que
Ele tem um opacificante que deixa ele mais fosco. Tá me ouvindo? Tô Cortou. sim, tô sim. Eita. Não, tô te vendo e Ah, tô te ouvindo beleza. bem. Eu não E sei. aí, por cima desse, eu tenho. Ah, beleza. Por cima desse esmalte, eu tenho um esmalte verde, que tem cobre. Uhum. E aí, o que acontece? Por cima do verde, eu coloco um esmalte com titânio. Só que na combinação, ele fica azul. Então, existem algumas combinações é, que não é simplesmente se sobrepor como tinta, que você pega o amarelo com azul e fica verde. Uhum. Às vezes ela fica de outra cor, às vezes você pega o titânio, um esmalte que tem titânio, óxido de titânio que é branco, e coloca em cima de um azul claro, ele vira azul escuro. A reação dele dentro da câmara do forno na queima faz com que o vidro, na hora de, vamos falar assim, como se fosse vidro, né, que ele se funde, os óxidos eles criam uma outra cor, que não tem nada a ver com a cor da mistura se fosse tinta, né? Tá. E Isso é uma essas cores explicação é a bem experiência, rasteira. catalogação, essas cores é a É experiência, teste, catalogação, é, teste. Então cada um vai achar a sua e achou aquela, pronto. Eu quero um vaso azul, então eu vou usar essa minha mistura, tantos por cento desse, eu chego naquela cor, né? exatamente. E mesmo assim, conforme a matéria-prima, ela pode mudar, porque o teu fornecedor de matéria-prima, às vezes, o seu óxido vem de uma jazida de Minas Gerais. Quando você troca, às vezes, a jazida da Bahia, já muda. É complicado isso, cara. Entendi. Esse padrão de Eu esmalte é lembrei, eu complicado. lembrei, eu lembrei agora, quando eu fui lá em Bags, ele estava com uns 100 vasinhos assim, 100 canequinhas, Isso, exatamente para testar esmalte e catalogar, né? Eu fui lá, exatamente. ele disse, Tiago, eu estou Exatamente. aqui fazendo, mostrou o fone, ele tinha queimado uns vasos para eu trazer, grandes, Uhum. só que o forno ainda estava em 190 graus, ele tinha desligado 10 horas, 12 horas antes, então não podia abrir. Demora. Ele demora 12 horas para reduzir mais ou menos 900 graus. Pois é, Depende pois do é. carregamento do forno, até mais tempo. O meu forno demora isso. Cada 12 horas ele reduz 900 graus, mais ou menos. Eu esqueço o nome da pessoa agora, alguém perguntou lá atrás, eu tinha citado, não foi uma mulher, mas enfim. Você usa cinza, não sei se é cinza de carvão ou cinza mesmo no, na, na, Sim, na- a cinza, na verdade, assim, não, eu não uso, até por uma questão prática. Mas as cinzas, elas são muito legais de trabalhar. Tipo, você geralmente usa material vegetal, queima, tipo folha de bananeira. Se você queimar várias folhas secas e fizer, você vai fazer uma purificação dessas cinzas, ela pode te dar um esmalte azul. E aí vai, porque as plantas, até os índios usam muito isso, algum tipo de planta que tem cor, elas viram um pigmento, né? Esse pigmento ele pode ser usado também como para dar cor nos esmaltes. Então, assim, são pigmentos naturais. Entendi. Então, existe alguns ceramistas, tipo a Ideco Roma. A Ideco Roma é uma ceramista muito conceituada no Brasil, aqui de São Paulo, que ela trabalha muito com cinza. Então, tem toda uma história e todo um envolvimento das cinzas, daquela coisa natural, que você não tem nada químico exatamente. Você pega o que você tem no seu ateliê, você vai lá fora no meio da floresta, vai catando pedaços de folhas e vai fazendo cinza daquilo e aquilo vira. Então, você não depende da indústria, né? É legal Você, de fazer isso. você Mas, me deu, desculpe, sinceramente, eu não consigo fazer isso até por uma questão de tempo e de praticidade, né? Eu preciso ter uma coisa mais prática, senão o trabalho não sai. Mas a cinza é muito legal. bacana, que bom. É. Sérgio, uma informação que eu não sabia também, existem muitos vasos, né, que tem texturas. Isso, E aí tem textura de espinosa, tem textura que é o craquelado, você empurra por dentro e vai quebrando, tem isso. várias coisas. Mas eu vendo o seu manual, eu vi duas coisas que japonesas, né, no Japão se chama de mokumi e mushikui. Não sei se o termo é assim. Mokumi, que um é que simula larva comendo. Isso. Não é porque eu fechei já aqui o arquivo. Né? E aqui hoje existem vasos que Kurama, mas vasos meio quebrados, vasos com dragão, entalhado, tem várias coisas. Existe, você vê, evolução, se isso é uma evolução, mudanças nas formas de se fazer vaso, e diferentes texturas, isso é uma constante mutação também? Sim, com certeza. Porque assim, se você pegar o trabalho, vamos falar assim, Tokonami, ele é muito tradicional.
Então, assim, ele tem algumas famílias têm aquele tipo de esmalte azul, creme ou azul claro que usam só aquilo há séculos, não mudam aquilo, é imutável. E eu respeito isso, é muito legal. Mas assim, quando você vai para a Europa e você começa a ver os ceramistas europeus, e até aqui no Brasil também, com toda essa galera que está começando a trabalhar com vaso de bonsai, tem muita gente arriscando bastante, fazendo coisas lindas, maravilhosas. Assim. Tem alguns ceramistas que eu sigo, holandês, inglês, italiano, que têm uns trabalhos muito diferentes. Sim, sim, sim. Então, o que eu acho é o seguinte, para o bonsai moderno, o bonsai de hoje em dia, cada trabalho ele agrega. Então, se você fizer um trabalho com uma textura diferente, tipo um vaso que eu fiz aqui, ó, ele tem essa textura aqui, tá vendo? Deixa eu tirar aqui os É uma comentários. textura, dá para enxergar? Tá vendo? É uma Tá, textura tá. que ele tem como se fosse até uma madeira, entendeu? É tudo trabalhado. Na verdade, essa textura ela veio de uma madeira mesmo. Que eu tirei um molde de uma madeira e foi aplicada aqui no vaso, né, praticamente. Então, esse tipo de trabalho é específico, às vezes, para um tipo de planta, ou esse caso desse vaso para espinosa, que tem a pedra. Então, eu tenho, na verdade, uma coleção de pedras vulcânicas. Eu tenho pedra do Atacama, tenho pedra do Monte Etna, tenho pedra do Monte Fuji. Até foi Caramba. um amigo meu motoda que me deu uma pedrinha do Fuji que eu uso ela de vez em quando. Essas pedras que eu tenho, eu uso ela para marcar o vaso. Essa Então eu textura. faço aquele quebrado também para espinosa, que é muito legal, que ele fica todo quebrado. Depois eu jogo óxido por dentro do quebrado para escurecer. E eu faço com textura assim, com pedras. E aí tem várias técnicas, não só de pedra, como outras técnicas, que você usa a argila mais grossa, você usa o chamote mais grosso, e você vai dando texturas, você vai carimbando a sua peça com texturas diferentes, entendeu? E E isso existem vai agregar, rolos com de certeza. carimbo também já, né? Existem carimbos próprios para textura Sim. que A nem peças de indústria, criança, que tem cachorrinho, tem coração, existem texturas sim, de aí eu carimbo. tenho algumas coisas aqui, até que são ferramentas mesmo, né? Que é tipo um rolinho com Isso. um desenho que você pode fazer, tipo, na borda, você pode impregnar a lateral inteira do vaso. A questão de criatividade, né? Eu acho que acrescenta, né? Claro. E Já conforme duas a perguntas. planta, Pode falei. seguir, desculpe. Não, que eu falei, conforme a planta, ela vai pedir um tipo de vaso. Às vezes você tem uma planta que ela tem um design, um desenho muito diferente, e você vai ter que tentar fazer um vaso. O Nacho Marin, que é um mega bonsaísta, né, da Venezuela, sempre esteve aqui no Brasil várias vezes, ele faz umas combinações de vaso e ele mesmo altera os vasos. Ele pegou um vaso chinês dele e ele mesmo com drepox, ele colocou tipo uns espinhos no vaso, porque era tipo uma palmeira que tinha espinhos no tronco. E ele pegou e fez com massa plástica no vaso e colocou uns espinhos no lado do vaso, entendeu? Para contrastar com a árvore. Parecia uma coisa só, ficou orgânico, né? E era um vaso chinês barato, não era nada demais, mas depois ele jogou uns betume em cima, ficou demais aquilo. Eu falei, cara, como você fez isso? Ele falou, não, eu fiz assim, porque ele é artista, né? Começou a trabalhar e colocar umas informações a mais ali. É demais isso, né? Então, Alexandre Coelho, eu acho que foi Alexandre aqui no Recife, teve um vaso dele que quebrou, trincou, e ele fez com uhum. Durepox, com a arte, um dragão abraçando o vaso. Ficou muito interessante também, muito bacana. Pode Não ser, sei nem usar esse vaso pode se. ser. Sérgio, você falou alguns nomes aí, né, de algumas pessoas. Quem são suas referências? Quem foi o seu mestre inicialmente e hoje quem são suas referências, alguns nomes que você tem na cerâmica? Então, quando eu comecei, na verdade, o Izumi foi a primeira referência que eu tive, né, assim, de ceramista mesmo, assim. E eu fiquei impressionado por causa da estrutura que ele tem lá. Até o Batalini perguntou aqui uma hora se eu faço decantação da argila. Eu faço isso também, porque ele tem todo o esquema lá, né, de decantação da argila, tira a parte grossa e tudo isso ficou assim. Eu fui algumas vezes lá depois e para mim era uma referência mesmo, né, de cerâmica. E é forno a lenha lá, né? Nesse Forno gigante, né? Uma bocona enorme, é forno a isso? lenha, é. São três câmaras. Aí eu já fui fazer queima lá para ajudar o Dait, que é o filho dele, né? E é um trabalho do cão, cara, porque
são queimar, eu acho que deve ser de 1.000 a 2.000 vasos que queima por vez, é uma queima por mês, né? E Ele entra aí, no forno. o cara, ele manja muito, cara. O Motoda tá até falando aqui que é o mestre dos mestres. Realmente, ele é muito, assim, uma pessoa que é humilde, entende muito demais. O filho dele é novo, dá e sabe muito também, trabalha muito bem. Os caras, é assim, são hoje, se eu fosse você falar quem que para mim é que mais entende, assim, é ele, entendeu? Aí tem outros ceramistas que nem são da área, mas os Nakatani são aqui de São Paulo também, que o Nakatani é um ceramista que veio do Japão na década de 60, passou pela América Central, e é um cara também que a família inteira são ceramistas, cara. Eles vivem aqui em Mogi das Cruzes, e eu sempre tenho contato com as filhas dele, que trabalham com cerâmica, entendem muito, cara, de cerâmica, de esmalte, de como fazer argila, como fazer esmaltes. Eles trabalham com forno a gás. Também são referências minhas na parte de cerâmica mesmo. Teve o meu professor, que era o mestre, que era o Paulo Meirelles, que é um ceramista também aqui de São Paulo, que foi para Minas, agora voltou. Também é muito bom. Um cara que manja muito de torno, entendeu? Trabalha muito bem no torno. Então, em relação a ter o Janu Capuano, que era um outro ceramista também com quem eu me inspirei muito, que fazia umas peças grandes também, todas meio indiana, fazia sino, aqueles sinos japoneses gigantes, né? São pessoas que eu vi trabalhar que, assim, os olhos brilham, né? Que você olha e fala, meu Deus, eu quero fazer isso um dia. E aí a gente vai trabalhando. Em relação aos ceramistas de bonsai, tem vários aqui do Brasil que já estão despontando, né? O próprio Cláudio Neves, eu nunca vi, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu gosto muito do trabalho dele. Tem as meninas no Sul, né? A Lê, que foi aluna minha, a Carolzinha também, que estão fazendo um trabalho legal pra caramba, estão desenvolvendo. O próprio Fabiano também, eu acho o trabalho dele legal, ele tem uma parte de esmaltação muito interessante. A Lika Takahashi, que é lá de Ah, Santa Catarina também, eu gosto muito do trabalho dela. É tanta gente, cara, que se eu começar, eu vou esquecer de alguém. Sabe, o Jorge Ribas, que foi um dos parceiros de começo o Brasil é a de nova cerâmica. Tokonami. O Brasil é a nova Tokonami. Vai acontecer. O Sami, que está lá em Cunha, que também, meu, é um figuraço, entendeu? Eduardo Então são Mizuno pessoas que eu voltou a tive fabricar contato. agora. Mizuno voltou Eduardo agora, Mizuno entende? Eu acho voltou que é a muito fabricar, legal. tá Sim, ele mudando está trabalhando umas formas de com ensaio ainda. barbutina. É. Eu tenho Isso, falado bastante com o Mizuno sobre o trabalho dele e ele entrou de cabeça, está fazendo, cara. Eu acho que é isso que tem que fazer, entendeu? Então pois é, pois é. o mercado só vai ser agradecido a ter mais opções, entendeu? É isso que precisa. Não adianta, né? Não Exatamente. dá. Quanto mais tiver, melhor, cara, para todo mundo. Para todo mundo. Não tenha dúvida Exatamente. disso. A gente, a Sérgio, eu gente não sei se precisa passou disso. alguma pergunta que você leu ou Você tem tinha. algo mais que queira complementar. Ah, Minhas perguntas, eu acho que já está 1 hora e 35 minutos aqui eu acho que. conversando. Então, você tinha falado de árvores e tons de vasos, né? De esmaltes. Aí tem essa parte que a gente não entrou, porque assim, a combinação tem um pé, que aí é um tipo de pé para cada pro vaso, enfim, se você fica à vontade, vamos tratar disso. Rap- rapidamente eu vou falar assim, o design do vaso, né? O vaso quando ele é mais reto assim, que ele é esse vaso mais clássico, reto com cantos, para mim ele é um vaso para uma planta mais masculina, uma planta baixa, grossa, com nebari forte, entendeu? Quando você usa um vaso mais com curvas, um vaso mais feminino, assim, com curvas, mais harmonioso nesse sentido, que ele não é tão agressivo, você já tem uma planta mais alta, com mais ondulação, entendeu? Então, em relação a design, o fator de você ter um pé trabalhado, tipo nuvem, ou um pé reto, tem muito a ver com a idade da planta. Normalmente a gente usa os pés de nuvem para umas plantas mais antigas. Então, assim, se tem uma planta que ela é mais velha, ou ela tem um aspecto mais velho, mais trabalhada, o pé de nuvem deixa mais clássico, aquele pé mais trabalhadinho, assim, né? Mas às vezes a planta é muito forte, é legal ela ter um pé baixo, até para a resistência do vaso ser melhor e ele ficar mais rente ao chão. Então, uma planta mais parruda, forte, né? E quanto a cores, para você não errar, o vaso sem esmaltação marrom, ele é discreto, que é o ideal. Mas como eu gosto da esmaltação, eu sempre procuro combinar, tipo assim, se eu tenho uma copa muito sempre viva, que a gente fala, que é tipo as plantas tipo ficus, a cerejeira do Rio Grande do Sul,
Plantas que não são caducas, eu Que não geralmente são eu uso caducas. os tons que tem. Que não são caducas. Geralmente eu uso os tons que tem azul. Azul é o que eu mais gosto. Eu acho que é o que mais combina. Quando você tem parte aérea da árvore Floríferas, verde, o floríferas azul também, né? as floríferas, as com flores também, mas assim, mas o azul ele costuma destacar as folhas. Então você tem uma copa muito bonita, o azul ele não tem erro. Aí você tem várias combinações: azul mais claro, azul mais escuro, fosco, brilhante, mistura, dá pra fazer muita coisa. Quando você quer destacar flores, aí é uma coisa mais arriscada, mas assim, você pode usar o rosa para uma planta que tem flores brancas, ou uma caliandra espinosa que tem a flor branca com rosa, você usar um detalhe em rosa no vaso, tipo a bordinha rosa. E às vezes o vaso vermelho, já fiz vaso vermelho para azaleia com flor branca, fica muito legal. Então eu Um costumo vaso usar muito amarelo para para as uma planta. caliandras, vaso amarelo, é a questão de o vaso amarelo, né? Tipo isso aqui, ó, você tá arriscando, né, cara? Mas assim, imagina que você tem o Christian De Ross, que é um cara que eu respeito muito, tem um trabalho demais de chorrinho. Ele coloca num vasinho desse tamanho uma planta que tem um nebare desse tamanho aqui, ó, e uma copinha perfeita. Que ele é bom nisso, né? Aí, cara, você Eu não olha o vou, vaso, cara, eu entendeu? vou lançar uma Você campanha vê o aqui. Eu falei conjunto. tanto com o Christian para ele fazer aqui a live. Ele não topou, já indicou um Hum. amigo. Eu vou anunciar depois. Vou lançar a campanha. Hashtag aceita a bonsai mais, Christian. Pelo O amor Cris é de muito Deus. bom, cara. É. Chamei ele pra caramba, mas ele gosta. Ele é muito Eu já fui. reservado. É. Então, assim, você pode combinar. Eu acho que o chorrinho te dá mais possibilidade de você arriscar. Um vaso muito grande, assim, laranja, amarelo, você tem que ter uma planta, assim, parruda em cima, assim, com nebari. Eu sempre olho o nebari, primeiro galho, o nebari, assim, aquele nebari forte, entendeu? Porque senão o vaso vai aparecer demais. Mas no chorrinho, o chorrinho geralmente ele suporta melhor as cores, né? Você vê muito vaso de cor única e forte. Então aí é beleza. Então tem isso, né? Vaso com textura para as plantas do Nordeste vai muito bem, porque lembra aquele lance da caatinga, do chão seco, né? Aquela coisa da. Já me desculpe aqui, duas coisas que você falou agora me despertaram. Uma delas são algumas regras ou diretrizes ou encaminhamentos que se tem no bonsai, que seja de galho, de estrutura de planta, o que seja. O Sérgio travou para mim, não sei se para todo mundo. Tá ouvindo, Sérgio? Ixi, deu uma cortada. Eu vou tratar Tiago, aqui cortou. sobre as regras. Tá me ouvindo agora? Pronto. Existe no bonsai Sim. muitas regras, o que a gente chama de regras, ou orientações, enfim. E para vaso existem alguns conceitos, né? Que a altura do vaso a largura do nebari, o vaso ser 2/3 do comprimento da planta. Isso você segue. Você acha que essas regras são válidas ou existe deve haver uma liberdade maior nisso? Então, isso é aquela história. A gente precisa saber as regras para poder mudar alguma coisa, se quiser, entendeu? Então, é importante a gente conhecer a regra. Então, assim, na regra, o vaso seria 2/3 da maior medida da planta, seja largura ou altura. Na regra, em alguns estilos, o vaso, a altura do vaso, sem contar os pés, seria a largura do nebari. Isso é regra. Mas nada te impede de colocar um acer que tem um nebari desse tamanho num vasinho que é metade disso. E fica lindo. Então, assim, na verdade, é uma questão de estética. O Cris, eu já fiz vaso para ele com 1 centímetro de altura. E ele colocou uma planta que tinha um nebari assim, com 1 centímetro. Fica a coisa mais linda, parece que ela está numa laje. E te dá uma profundidade que é uma coisa assim absurda. Mas assim, será que ela vai. Ele rega 3 vezes por dia uma planta dessa, né? Então, se você tiver, você tem que pensar nisso. Se é um chorrinho, principalmente. Deve estar no seu quartozinho com areia para manter a umidade, né? Deve ter alguns recursos que ele usa Exatamente, lá, o espaço. exatamente. Então, isso tudo é. Tipo, o chorrinho, geralmente, a largura do vaso, às vezes é o tamanho da copa, dependendo. Um pouquinho menor, não chega a 2/3, é um pouquinho menor assim. Então tem muito disso, assim. Eu vejo muito assim, eu sigo as regras, mas dependendo da planta, você pode deixar um pouco mais alto o vaso, porque a planta
exige que não tenha tanto corte de raiz, você sempre fala em 1/3 do corte das raízes. Às vezes não pode, às vezes tem um torrão ali que você não pode mexer. Então, às vezes é melhor você fazer um vaso mais alto e você não pode regar muito. Então você vai regar uma vez por dia, você mora num lugar muito seco. Então, poxa, faz um vaso um pouco mais fundo. Então eu respeito É, isso, né? Então acho que tem que respeitar para a planta não morrer, né? então, Que é o mais importante. e o parque aqui, Pebirita, que é Jeff, e é isso, a regra é ficar bonito, tá harmonioso, ficou bonito, bacana. Você citou Sim. o nome de uma pessoa que é Christian de Rossi e me remeteu a um assunto, e também quem passou aqui foi PP. Só a última pergunta prometo a você. Que PP, por exemplo, em cada mesa que ele faz, ele leva em consideração a regra lá do retângulo áureo, do Fibonacci e tudo. E é algo que Sim, da também Fibonacci. é algo também que Christian de Ross faz, né? Ele leva em consideração para pelo Isso. menos encaixar a planta nessa proporção áurea, na verdade. Não é um retângulo Sim. também. Você, quando vai projetar seus vasos, você desenvolve um formato, você leva isso em consideração ou é Eu olhando procuro fazer. Eu procuro fazer, porque a proporção áurea, na verdade, ela tem um nome bonito, tem toda uma teoria, mas o mais importante dessa proporção áurea é ficar harmonioso. Tudo isso? que está dentro da proporção áurea, ela está harmonioso. Então, o retângulo da proporção áurea, hoje no bonsai, é aquele retângulo perfeito do vaso retangular. Quando você olha ele de cima, ele tem uma proporção que ela é agradável aos olhos, né? Que ele não é nem muito alto aqui e nem muito comprido. Não é aquele retângulo fininho e nem é um retângulo muito alto, muito quadrado. Fica no meio Sim. termo. Então, eu vou dizer que sim, eu sigo essa proporção, eu tento seguir, para que você fique com os olhos, seus olhos não falam se tem alguma coisa errada, né? Então, quando você olha a proporção e você vê que está harmonioso, automaticamente o teu cérebro já entendeu essa proporção áurea, né? Quando está fora, você percebe. Eu tenho um vaso, não sei se está por aqui, mas é um vaso, o primeiro vaso que eu fiz, ele é totalmente errado. Errado porque, eu vou ter que mostrar, porque assim, eu não sabia fazer vaso de bonsai. Eu guardo isso para mostrar para o pessoal. Foi o primeiro vaso que eu fiz na minha vida, tem mais de 20 anos isso aqui. Foi esse vaso aqui, ó. Foi o primeiro vaso da minha vida. Agora, ó, assim você fala assim, beleza, olha a proporção dele. Totalmente errado. É Não, e estranho, né? torto, né, cara? Esquisito, mas eu guardo, porque é o primeiro vaso que eu fiz na minha vida, isso aqui, ó. Entendeu? Então, o que eu falo, mesmo quem está começando, se você às vezes você faz a peça, ela não fica boa, não é questão de você falar, poxa, não sirvo para isso. Não, cara, você tem que pegar e desenvolver, estudar, meter a mão na massa e fazer. Porque disso aqui, ele chegou depois nisso, entendeu? Aí é questão de tempo, né? De trabalho, de aprendizado. Eu estou aprendendo ainda, quebrando a cabeça para tentar fazer. Mas isso Claro. aqui definitivamente não está na proporção áurea. Não está. Nessa época eu não sabia disso, mas hoje eu sei, entendeu? Faz o hot A dog, gente vai né? aprender. Mas eu guardo, porque tem aquela memória afetiva, né? Parece dançaria, mas claro, faz parte, Do claro. É que nem começo. você Faz começa parte. você começa no bonsai, mas é isso. É isso. Então. Você tem Mas é cursos isso. online, Hoje Sérgio? Eu eu. vi que você falando que tem aluno no Manaus e tudo. Você tem um curso online, é isso? Sim, assim, Sua eu tenho propaganda. muitos alunos muitos alunos que eu faço curso presencial, só que por enquanto eu não estou fazendo. Então, já teve cursos que eu fui até o ateliê da pessoa em outro estado e outros o pessoal vem para cá e fica hospedado aqui perto. E a gente eu tenho um intensivo assim de 3 ou 4 dias que a pessoa vem e fica comigo das 8 da manhã às 8 da noite. A gente passa por todos os processos da produção do vaso, Oh, desde a modelagem mais simples, que é feita na mão, até o torno, tudo. Acabamento, placa, colagem, então é intensivo. Eu fico das 8 às 8, tipo 12 horas junto, assim, 3 dias ou 4 dias. Só que por enquanto eu não estou fazendo. E eu tenho dado algumas claro. aulas online, assim, tipo o Bira lá de Curitiba, eu tenho um aluno dos Estados Unidos que eu estou tendo aula também à distância. Então, assim, às vezes agora eu estou me adaptando assim. Eu até fiz umas aulas práticas, tipo, de eu ficar no torno e a pessoa conectada, tipo, numa videoconferência e eu no torno explicando como é que é feito o processo. Então, Entendi. tem essa possibilidade também, né? Mas é isso. Entendi. Eu só não estou fazendo aula Meu amigo, gravada ainda, porque
eu não tenho condição aqui de editar ainda, eu faço tudo sozinho, eu que respondo o WhatsApp, eu que faço as vasos, eu que embrulho, eu que levo no correio. Complicado. Pois é o que eu digo, o que eu faço aqui também, né? O cara bate escanteio, corre para a área, cabeceia, é o goleiro defende, é o juiz o bandeirinha para apitar e é o gandula Não se a tem bola for para jeito, fora. Thiago. Não tem, cara. Não tem jeito. Eu te falo porque assim, amanhã é dia que eu tenho que embalar vaso. Eu não vou fazer mais nada. Eu tenho que embalar todos esses vasos aqui, despachar um monte. Eu fico, às vezes, o dia inteiro embalando. A embalagem do vaso, gente, é uma das coisas mais, mais importantes. É o Perdi final dois do vasos tipo. enteados já. Exatamente, é. Eu tenho um cliente meu, que é o Júlio, lá do Rio de Janeiro, e eu fiz um lote de vasos para eles, ficaram maravilhosos os vasos, quer dizer, eu gostei, ele também gostou, mas na hora da embalagem, eu vi que a caixa ficou um pouquinho justa, porque tinham dois vasos grandes e vários pequenos. Mas eu embalo muito bem, Thiago. Eu coloco papel craft, eu coloco papel, aquele onda B, que é papelão, duas vezes em cada vaso, depois coloco numa caixa de parede dupla, coloco isopor, tudo. Papel bolha, plástico Sabe, bolha, ele fica com molê. Só que cara, o que eu, quebrou um vaso, cara, quando chegou lá, entendeu? os Correios, o que eu acho que até agora o que tem melhor funcionado para mim, que desde que eu comecei a usar, não perdi nada, é espuma. Melhor do que o É próprio espuma, isopor. O isopor, querendo ou isopor. não, quando tem um impacto, ele não cede. A espuma, não. Espuma de Espuma é colchão melhor, velho, de travesseiro, cara, sim. é feio É, visualmente, cara. teve um vaso que eu mandei para o Rio que era um cascata gigantão, assim, pesadão, pesava mais de 10 quilos. Eu usei espuma. Então eu acho que é uma boa ideia mesmo. Eu nunca tinha usado a espuma. Mas eu vou te falar Eu assim, o ano recebi uns passado eu vasos de pingo enviei. assim. Como é que é? Eu recebi a primeira vez com espuma os vasos de pingo, que eu falei lá do Espírito Santo. Pingo bonsai. Ah, Pingo bonsai entendi. pot. Sim. Cara, é perfeito. Vem tranquilamente com espuma. É. Então, na verdade, tem um gato miando aqui. O Marcelão tá me perguntando que eu tenho dois gatos aqui, eles ficam miando pelo pedaço aqui. Então, se eu vi Goldo, um é. gato miando, é o gordo, o Jesse. Então, a espuma para acomodar talvez seja melhor, né? Mas eu estava falando para você, no ano passado eu enviei 400 vasos, mais ou menos. Quebraram dois, cara. Um grande, 50 centímetros, e um pouco menor, que era um vaso do Glauco lá da Bahia, parceiro do Sérgio, lá Bonsai Chai, lá, e meu, foi justo pro Glauco, que é o maior camarada, amigo meu, mas justo dele quebrou. Eu falei, não é possível isso. Aí eu fiz outro e mandei. Quando acontece isso, é o caso do Júlio agora do Rio, que tô refazendo o vaso dele, eu geralmente refaço e mando, entendeu? Não, não costumo cobrar isso do cliente, porque ele não tem culpa, né? É, Mas é claro. complicado, né? É complicado. Então, Sérgio, mas algo mais para complementar, meu irmão? cara, dá pra falar muita coisa, mas acho que cansa também, né? O pessoal deve Já, cansar já. também São de ficar duas muito horas longa, quase né? já, A né? live. Então, vamos deixar, tá gravado, né? Depois quem quiser dar uma olhada. Tem muita gente aí que eu gostaria de Tá, ter conversado, vai não ficar deu no tempo, porque YouTube. falando com você, vai aparecer um monte de gente me dando oi e eu não consigo responder todo mundo, né? É. Puxa vida. Vamos lá, se for o caso, depois você me passa algo que queira abordar, a gente marca outra, não tem problema nenhum. Sim. E aí eu já vou É que perguntando diretamente o que você quer. o assunto é muito vasto, né, cara? É muita informação, na verdade. Mas é Vamos legal, lá, eu depois a acho. gente avalia de fazer outra, sem nenhum problema de minha parte, a Sim, gente vai se falando. corre mais um tempo aí, a gente volta a falar, tranquilo. Não, já Tá tem bom? live, tem agora, tem Fernando Sá, vai Isso, mas é ter legal. Renato Bocabello, vai ter Felipe Dalorto, vai ter, Renatão, tem calor. uma turma bacana para vir aí. Então fiquem ligados, que vai vir muita live bacana também ainda. Estou Beleza. convidando várias pessoas, tenho algumas ideias ainda de convidados também. Tá bom? Legal. Tá bom então, Sérgio, Thiago. muitíssimo obrigado por tanto tempo dedicado, tanto conhecimento passado. Valeu. Muito obrigado mesmo, cara. Obrigado Muito também. obrigado. Obrigado a todo mundo que estava aí, quem teve a paciência e valeu. Valeu, meu irmão. Boa noite. Boa noite, pessoal. A live amanhã, Boa noite. 17 horas, no Bom canal do descanso para YouTube. todo mundo aí. Saúde para todo mundo aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.